Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Terceira live seguida. Hoje a gente vai estar conversando com os goleiros da Série A3 do Campeonato Paulista, falando um pouco da realidade do campeonato, fazendo um debate bem bacana aí para todos. Quem tiver dúvida pode interagir com a gente, vai ser bem bacana. Esperar a rapaziada entrar aqui, já manda a solicitação para eles e a gente começa. Fala, Alexandre, boa noite. Acompanha aí, manda pergunta aí. Fala, Fala, Rafa. irmão, tudo bem? Tudo certo, cara? Boa noite aí, obrigado por ser o primeiro aí, esperando a rapaziada aparecer. Desde já te agradeço aí, eu sei que a correria do dia a dia não é fácil e estar participando assim, usando um pouco do tempo livre que a gente tem para estar conversando, já é uma honra gastar esse tempo com a gente aqui. Não, que isso. Imagina, eu que agradeço o convite. E como a gente falou, tenho certeza que é um bate-papo bacana. Esperar o pessoal entrar aí pra gente dar sequência. O Kaique já apareceu aqui, só falta o Rafael. O Rafael a gente entende, né? Tá com filha pequena. Exatamente, vi no grupo lá que você mandou. Dá É, trabalho. você tem filha também? Não, ainda não. Eu Mulher também, tá tudo mais pressionando pra tranquilo. casar, tô enrolando ela aí, falta pouco. É isso aí. Kaique, eu já fiz a solicitação. Rafael já apareceu por aqui também. Vamos esperar. Obrigado a todos aí que já estão entrando na live, que estão participando. Fiquem super à vontade para mandar perguntas. Pode direcionar se quiser mandar para os quatro, a gente vai direcionando aqui. Já deixar bem claro para todo mundo que está assistindo. A gente não combina nada, eu deixei todos muito bem à vontade para estar expondo opiniões. Não tem problema nenhum se tiver divergência, é bem positivo. A gente não está aqui para criar uma militância, a gente está aqui para cada vez mais ter união entre todos. Eu falo sempre que a gente é muito refém do futebol, a gente está aqui se unindo para ficar longe disso, né? Exatamente. O Kaique deu um erro aqui, o Rafael já está aguardando. Kaique, tenta de novo aí, porque deu erro. Não tem problema, é normal com a internet. Boa noite, Rafa. Prazer, Boa noite, cara. rapaziada. Fala, Prazer é Rafa. meu. E aí, Brunão? E aí, Rafa, na paz? Na paz, graças a Deus. Graças a Deus. Kaique tá mandando aqui no WhatsApp. Caicão, pode mandar a solicitação de novo que eu já aceitei a sua e não tá aparecendo aqui para mim de novo. Brunão, acho que você é o mais velho, né? Se apresenta aí pra rapaziada, enquanto o Kaique Acho que o não tá Rafa é na mais live. velho, eu sou novinho ainda, pô, 95. Fica à vontade aí para. Eu já não toque, né? Fala um pouco dos clubes que você passou, os principais, a idade, o clube que você está hoje. Uma coisa legal é a altura, que o pessoal sempre quer saber. Certo. Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Meu nome é Bruno, goleiro, 25 anos. Atualmente eu estou no Penapolense. Os principais clubes que eu joguei na base foram aqui no Penapolense, no Bragantino. E no profissional foi Penapolense, Bandeirante Birigui e Santo André. Em relação à altura, 1,84 m. Rafa, Primeiramente, boa noite a todos aí. Tenho 26 anos, né? Os clubes que eu passei foi o Pão de Açúcar, né? Que hoje em dia é o Audax, na base. Aí eu fui pro Juventus com 17 e fiquei lá até o mês passado, que eu me desliguei de lá. E acabei indo pro Nacional agora para disputar essa Série A3. Em questão de altura, eu tenho 1,90 de altura. bem alto, hein, Rafa? Vamos ver se. Tentei de novo aqui, tá colocando o Kaique na live. Vamos ver se agora vai dar certo. Enquanto isso, eu vou me apresentar também. Meu nome é Rafael Pascoal, tenho 30 anos, um pouquinho mais velho que os dois. Eu tenho 1,92 m. Os principais clubes que eu passei foi o Red Bull, o Bragantino, a Portuguesa de Esportes, e hoje eu estou no Rio Claro. O Kaique deve estar com um pouco de dificuldade.
Deve ser o mais novo. Normalmente quem tem dificuldade é o mais novo. Na outra live nossa aqui, o Felipe do Velo era o mais novo e teve mais dificuldade. Você tem 25, Brunão? Pensei que você era mais velho, acredita? É só a cara, só, Rafa. Cara de velho estragado, mas 25 anos. Aí, Caicão, boa noite. Deu certo? Boa noite, rapaziada. Tranquilo, deu certo. Teve um pouquinho de problema aí para entrar, mas consegui. Tava acompanhando já? Tava acompanhando desde o começo. Então, fica tranquilo e se apresenta aí para a rapaziada que está acompanhando a gente. Bom, boa noite a todos. Agradeço aí pelo convite, Rafa. Estamos sempre tendo essa interação aí muito legal. Sou Kaique Rocha, tenho 25 anos. Altura, né? Altura 1,86. E principais clubes, base Corinthians, Guarani, Ferroviária, São Bernardo, Esportivo Brasil, por último, Comercial e agora Linense. Bacana, só clube bom, hein, Kaique? Não sei se você vai lembrar, mas treinei com você um tempinho lá no Corinthians, lá. Você era um pouquinho mais jovem, mas já demonstrava muita qualidade e talento. O Brunão, acho que eu não cheguei a jogar contra, né? Você lembra? Ô, Rafa, 2019, velho. Eu tava no banco, jogamos contra vocês, no Canindé. Não sei se você vai lembrar. No Penapolense mesmo, aqui na verdade. 2019. Se não me engano, foi 3-2 para nós o jogo. 3-2. O Ricardinho fez um gol. Foi pressão danada de vocês lá e... Não é uma lembrança muito boa. Para vocês também... não foi boa, para nós foi melhor. O Rafa já joguei contra, né, Rafa? A gente se enfrentou na Copa Paulista, né? 2019. Aquele jogo que você pegou demais, mano. Aquele jogo foi embaçado. Porque no comecinho o Japa foi expulso, lembra? Foi. O Japa acabou sendo expulso e acabou sendo meio campo o jogo inteiro e você foi o principal jogador daquela partida mesmo. Perdemos de 1-0. Ontem eu bati um papo com o Serginho aqui, ele até tocou nesse assunto dessa partida, né, que veio bastante bola no gol. Mas tá 1-1, né, no jogo no Juventus você ganhou de 1-0, então a conversa aqui tá tranquila. Você já chegaram a jogar contra na Série A3 esse ano ou não? Não, ainda não. Tava próximo, né, Brunão? Com o Bruno acho que tá mais próximo. Isso, acho que tá nas próximas rodadas já aí. Acho que daqui 2 rodadas. Pô, tá mais tranquilo, né? Na outra live aqui, meu próximo jogo é o Clássico contra o Velo, e o Felipe tava na live, o pessoal ficou colocando fogo. Mas é bem tranquilo. Já entrando nesse assunto, a ideia principal, como antes do Kaique já vinha falando, deixar bem claro que não é militância, a gente busca, sim, por mais direitos no futebol. Hoje, eu, particularmente, conversei com eles, eu me sinto muito refém do que o futebol coloca pra gente. Não estou falando aspecto só de jogador, estou falando aspecto de clube. Cada vez as coisas se tornam mais difíceis, a gente tem pouca voz. A união traz mais voz, e a união, enfim, ela faz a gente se conhecer melhor. No futebol é muito simples. Hoje alguém está passando alguma dificuldade, a gente fala que a gente apoia, mas não faz nada para ajudar. Se a gente estiver mais unido e tiver mais opinião, por mais que ela for divergente uma da outra, as coisas se fortalecem mais. Dei um exemplo de reuniões quando tendo com a federação, com o sindicato, eles colocam coisas, eles interagem com a gente, mas a gente ainda assim não tem força, né? Sim. A grande força é deles. Não sei o que vocês acham disso. Bruno, pode começar por você, fica tranquilo. Rafa, eu concordo 100% com o que você disse. Apesar de toda essa, como posso falar, manifestação que a gente faz em pró dos nossos direitos, eu acho que ainda falta muito apoio de pessoas, igual do próprio sindicato, até mesmo da federação, porque às vezes a gente é refém de situações que a gente não concorda, mas que, assim, temos que lutar para buscar nossos direitos cada vez mais, sabe? E somente é dessa maneira que você disse, fazendo lives aqui, interagindo entre nós, ainda mais a gente, uma classe de goleiro que é tão solitária. Então, assim, acho que quanto mais próximos, mais unidos a gente estiver, vai ser melhor para todos nós. Rafa, fazer por ordem de chegada na live aí. Beleza. Eu acho que, assim, vai muito também da cultura, eu acho, do nosso país, né? Porque a gente fica com esse negócio de que a gente é empregado e a gente tem que ouvir e sempre baixar a cabeça, né? E foi que a gente sempre comenta entre nós, sempre que, assim, os atletas, se soubessem a importância e a força que a gente tem, a gente não passaria por certas coisas, entendeu?
até essa questão agora da paralisação do campeonato, apesar da pandemia estar num momento crítico, a gente vai acabar voltando com a pandemia mais crítica ainda, entendeu? Então, eu não entendi por que parou assim, foi mais uma questão política que a gente acabou entrando e ficou nessa situação nossa. Caicão? Concordo com tudo que o Rafa falou aí, né, cara? Em meio a conversas com outros atletas, a gente conversando entre nós, a gente não sabe a força que temos junto, né? Acredito que tenha crescido isso, essas lives, essas reuniões. Com essa parada de pandemia, teve muita live e a gente começou a ver que a gente tem um pouco de voz, conseguimos um pouco mais de ajuda, ainda mais nessas divisões um pouco menores, né? Que costuma ser cascata, né? Primeiro A1, A2, A3, então acredito que hoje a gente tem um pouco mais de voz, mas porém ainda falta um pouco, ainda tem um pouco a ganhar ainda. Juntando isso que vocês falaram, uma coisa que eu vou deixar clara aqui, que, de novo, cada um pode ter sua opinião. Eu acho que muito disso que acontece, a culpa é nossa, né? A gente não entende a força que a gente tem, porque a gente é o ponto final de tudo, né? A gente é a cereja do bolo, sem a gente não tem o jogo. Então, cada vez mais é importante. Eu tive a live com o Felipe Alves, que hoje é um nível mais alto que a gente em questão de campeonato. Ele teve uma perca, que acho que vocês sabem, do pai dele. E ele, mesmo assim, ele é a favor dos campeonatos continuarem. Como eu disse, vou deixar sempre bem claro, não é militância, não é... Hoje eu estou usando o Instagram da RP, mas quem está falando aqui é o Rafael Pascoal, a gente não está reivindicando nada, a gente não está pedindo nada demais, até porque as coisas que a gente fala que precisa melhorar, em questão, vou dar um exemplo, o campeonato acaba em maio, muitos clubes chegam no mês de maio e não pagam. Isso não é novidade para ninguém. Na minha opinião, é um absurdo. Quando a gente trabalha, a gente tem que receber. E não levam, ainda levam o futebol um pouco na brincadeira. Hoje a gente, principalmente os mais velhos já são casados, os mais novos eles têm responsabilidades. A gente não tem salários altos, né? A gente tem o salário de uma pessoa comum. Eu falei na outra live, vamos dar um exemplo, que o atleta ganha R$5.000. É um salário, vamos dizer até que bom, mas ele recebe 3 vezes esse salário no ano, dá R$15.000. Você vai fazer a conta, o cara ganha R$1.500 por mês para morar longe da família, para morar longe de casa, para correr atrás das coisas. Então é muita dificuldade que a gente tem. A realidade do Felipe é uma longe. Eu uso o Felipe que ele já teve aqui, já conversou com a gente, ele é a favor, ele tem uma mentalidade muito parecida com a minha. E já aproveitar esse gancho que vocês deram sobre a volta do campeonato. Eu, particularmente, ainda não sei que dia que volta, a gente está nessa expectativa de voltar na semana que vem. Tive em reuniões com o sindicato e com a federação, falaram de ter jogo de 48 horas e 48 horas. Vou dar minha opinião de novo. Eu acho que não é o ideal, mas até aí não tem problema, até porque a gente precisa jogar. Longe do seu ideal, mas é o nosso trabalho, né? É o que vai fazer a gente ganhar mercado. Então, até nesse nível tranquilo, se a gente estiver recebendo, estiver jogando, eu concordo. Não sei a opinião dos meninos, eles ficam à vontade para falar. Eu só gostaria que voltasse porque eu acho o futebol um ambiente seguro. Concordo que não devia nem ter parado. No futebol a gente tem testagem, a gente testaram toda semana. Eu, por exemplo, fiz o teste ontem, graças a Deus não é negativo. Eu consigo ir para casa e saber se eu vou passar isso para minha família ou não. Tenho pessoas que me ajudam em questão de médicos. O clube ele te dá todo um apoio. Quando mandam a gente para casa, a gente tem que se virar, treinar em lugares que não são ideais, com pessoas que não são testadas. E já deixar um ponto para vocês, quando mandam a gente para casa, hoje o goleiro precisa treinar. Então a gente não tem escolha. Se a gente não treina, a gente volta mal, e a gente volta mal, fica para trás, sim, vira uma bola de neve. Sei que eu falei bastante, mas vou deixar vocês prosseguir. Brunão, fica à vontade e deixar bem claro, fica à vontade para expor sua opinião, pode discordar, fica tranquilo. O bate-papo é realmente para as pessoas entenderem o que a gente pensa. Exatamente, Rafa. Não, mas concordo absolutamente com tudo que você disse. O ambiente nosso é um ambiente seguro, como você próprio mesmo disse. Testagens semanais, entendeu? Igual no nosso CT aqui, do Penapolense, é um CT totalmente isolado da cidade. Então, os jogadores ficam realmente isolados lá no alojamento, entendeu? Eu ainda tenho esse privilégio de voltar porque eu sou da cidade. Mas sou testado também, como todos os atletas. E, como você falou, eu torço pela volta do futebol pensando em nós também. Porque, como o Kaique falou, a gente está na cascuda, Série A3. Os clubes têm um orçamento calculado já do início até o término da competição e muitas vezes não pagam o último mês, como você falou. Entendeu? E se a gente ficar nesse lance de ficar adiando, pode ser que chegue uma hora e eles não vão conseguir acertar com a gente o que a gente trabalhou. Porque aqui, a gente não parou aqui no Penapolense, sabe?
Tiveram alguns clubes de Uhum. Série A3 que liberaram os atletas, mas o presidente preferiu treinar. Então a gente está trabalhando e está recebendo, entendeu? Mas até quando? Esse é o nosso é um receio nosso aqui do clube, sabe? Então, sou 100% a favor da volta do futebol. É esse até quando que a gente não quer mais ter que viver, ter que ficar com essa dúvida. Quando eu digo refém para todos saberem, é nesse sentido que eu quero dizer. Rafa, à Exatamente. vontade. Eu também concordo plenamente, e é o que a gente fala, a gente fica nessa incógnita, né? Porque assim, a gente estava achando que ia ser quarta, aí segunda-feira a gente faz um trabalho visando o jogo de quarta, aí não é quarta. Aí faz um jogo visando sábado, não é sábado. Então, tipo assim, a gente fica refém, não sabe o que faz, já faz 2 semanas a gente tá nisso e nada. E assim, aí falaram que segunda-feira talvez volte a 2 e quinta, posteriormente, a 3. Não, beleza. Aí vai ter jogo de 48 em 48 horas. Beleza. Eu tô no Nacional, a gente aqui é um time, é o que menos viaja da 3. Um dos que menos viaja. Aí você pega o Linense do Kaique e o Penapolense do Brunão, o Penapolense viaja muito. Como é que vai jogar de 48 em 48? É uma situação, eu acho uma situação difícil, ainda mais que geralmente é elencos reduzidos, né? Não é todo mundo que tem essa lista B, não é todo mundo que tem base com essa lista B. Aí se der 5 caras com Covid, como é que joga? Fica uma situação meio crítica, mas eu acho que tem que voltar. Se tiver que ser em 48, a gente vai jogar e tentar terminar no prazo de 6 de junho lá, como a federação quer. Rafa, só para pontuar o que você falou, então você não é a favor que voltasse de 48 48. Lógico que você quer a volta, a gente entende, mas você acha que esse não é o modelo ideal? Eu acho que não. Eu acho que vai ter muita lesão. Muito provavelmente vai ter muita lesão, principalmente dos jogadores de linha, né? Acho que goleiro consegue jogar mais de 48, mas a gente viu aí que o São Paulo jogou na segunda com um time, na quarta com outro. Na nossa divisão não vai ter como a gente fazer isso. Tranquilo. Caicão, fica à vontade. Concordo com a opinião de todos em partes, mas assim, acredito que por uma questão cultural não tem como ser diferente, entende? O Brunão, como disse, tá no CT, tá um pouco mais afastado, então não tem tanto contato com o meio externo. Rafa já tá na capital, até o pessoal de clube grande mesmo. A gente acaba tendo um pouco de contato com o meio externo, voltando para casa, enfim, com família. Então, por uma questão cultural, não tem como ser diferente, entende? A questão, acho que para ser 100% seguro, só sendo igual a NBA mesmo, naquela bolha. Mas acho que não tem como implementar isso no Brasil, no futebol brasileiro. Acredito que das divisões maiores até as menores. Então, eu ainda vejo como uma situação segura, por estarmos sendo testados, mas 100% não dá para falar que é também, entende? Uhum. Não, mas nem na bolha é 100%. Entendeu? Ainda teve alguns casos, né? Foram mínimos, mas tiveram. E com relação ao jogo 48 horas, realmente para nós goleiros é um pouco mais fácil isso, né? Mas também por uma questão cultural não tem como ser diferente, acredito, com relação aos clubes, né? Para nós não seria ruim estender mais um mês de calendário, né? Mais um mês de trabalho. Porém, para o orçamento dos clubes, eu acredito que hoje seja uma realidade um pouco diferente, um pouco distinta, até por conta do que a federação fala, né? E pegando o gancho do que o Rafa falou, pô, é muito bom, é muito gratificante pelo nosso cenário, pela nossa cultura de trabalhar 5 meses, 4 meses, 3 meses. Você está treinando, então temos que ser gratos por isso. Mas é muito ruim, cara, tá sendo muito ruim. Pô, vai ser segunda-feira, aí faz uma programação. Não, pode ser que seja quarta ou seja quinta. Programação. Entendeu? Então, tá ruim. Aí fica essa aqui, né? A gente fez o grupo dos goleiros lá, né? Pô, manda notícia, fala alguma coisa. A gente conversa com o nosso capitão. Pô, falaram alguma coisa no grupo dos capitães aí. Pô, não, o pessoal da federação falou que talvez amanhã, não, pra gente aguardar. Então, a gente ficar nesse escuro é muito ruim, né? Acho que é ruim pros clubes e é ruim pra nós também, né? Kaique, aproveitar que você falou de cultural, esse é o objetivo, né? É deixar de ter coisas que sejam culturais, deixar as coisas certas, né? E por isso que a gente vai ter esse tipo de conversa. Eu entendo o que você quer dizer, concordo com o que você falou, tem coisas que são culturais, mas a gente tem que dar um jeito de acabar com isso, né? Sem fazer algo extremamente absurdo, só sendo sincero e querendo que as coisas sejam justas. Eu O acho que o Diegão caminho aqui... é esse. É o caminho que
que a gente está tendo agora, né? De expor nossa opinião, de procurar ter um pouco mais de voz, né? Para poder mudar essa cultura que realmente, tipo, é o certo. Como você comentou do último salário, é o certo, cara. Não é normal, o futebol é assim, não, pô. Não tem que ser assim. Uhum. O Diego, acho que você conhece o Diego te treinou na RP, né? Você teve Sim. a honra minha de você treinar lá. O Diego falou que o Diego, para quem não sabe, é meu sócio. Ele falou: a bolha funcionaria se fosse interessante para os órgãos responsáveis. Vocês atletas não são levados a sério. Essa é a verdade do nosso país. Concordo. E também entendo que a bolha é muito inviável no futebol, porque é muito mais atleta que a NBA, né? Tem muito menos dinheiro que a NBA. E como que você vai colocar muito atleta, né? O futebol tem, cada elenco tem 26, 28, 30. E em relação a campo, né? Pô, como que é? É muito difícil ter 16 times para treinar no mesmo lugar. Ia precisar ter 16 campos, vamos lá. E, enfim, é uma estrutura absurda, mas acho que é muito longe da nossa realidade. Exato, a minha comparação, Rafa, foi até para mostrar que, acho que por isso que eu acho que não teria que ter parado, entende? Porque é uma realidade não, concordo. da nossa, não tem como, cara. E é muito raro acontecer a contaminação entre nós atletas, cara. Acontece um ou outro aí, durante os jogos, eu digo. Mas... eu entendo a pandemia, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é duro. Os atletas, eles não são super-heróis, a gente pode sofrer, pode, enfim, acontecer alguma coisa. Eu só acho que dentro da realidade, o futebol hoje está muito mais estruturado para a volta do que outras coisas. Se eu for falar mais sobre a pandemia, já vai ser alguma coisa mais política e não é a nossa intenção. O Diegão tá falando aqui, se os grandes se colocassem à disposição, haveria estrutura suficiente. Mas a gente sabe dos interesses de cada um, né? Cada um tem um interesse e é exatamente isso que a gente está buscando aqui. Deixar de ser interesse. Ontem eu encontrei o Diego, hoje ele está jogando a Bezinha, tive a oportunidade de trabalhar com ele no São Bernardo. E eu toquei um exemplo com ele, eu falei assim, pô, é muito simples pra gente, quando a gente tá num clube e tá recebendo, a gente vai jogar no mesmo campeonato contra outro clube que não tá, que tá com 2 meses atrasado. Aí eu viraria, por exemplo, pro Rafa Nacional e falaria assim, caraca, Rafa, ele não tá recebendo? Poxa, boa sorte, velho, tomara que os caras acertem as coisas aí. E fica nisso. A nossa hoje empatia com o outro é essa, fala, pô, tomara que dê certo. Ou depois liga, mano, os caras aí tá me querendo, paga? Fala, não paga, pô, complicado. A gente tem que fazer uma coisa para não ser assim. Não vai ser hoje, não vai ser talvez esse ano, ou ano que vem. Alguma coisa que é complicado, Rafa? Ah. Um comentário quando a gente pergunta como é tal clube, né? E aí o pessoal fala, pô, lá é muito bom, paga direitinho. Pô. Legal. Isso paga... tem que ser um algo a mais, não, pô. Tem que ser o normal, pô. Isso que E é de lei, vocês devem saber que sempre rola essa resenha. Não, você está sendo sincero. As lives são exatamente isso, para as pessoas entenderem. As pessoas às vezes não entendem que o futebol é isso. A minha ideia inicial junto com o Diego das lives foi exatamente essa. Hoje a mídia só fala que o futebol não tem que voltar, que não precisa, que é errado, e a mídia fica nisso. Às vezes escuta um jogador ou outro da elite, mas jamais para escutar a gente, que é a maioria, que é 90%, que era quem devia ser escutado. Que no fundo de tudo é quem faz o futebol rolar, né? Se só tiver os grandes, não vai acontecer nada. No primeiro que não vai criar jogadores, os grandes jogadores são criados em divisões menores, é isso que potencializa o futebol. Quanto mais fortes são as divisões inferiores, mais forte fica a divisão superior. Isso que as pessoas não entendem. E é nesse tópico que a gente tá batendo o pé. O Rafa falou das 48 horas, né? Eu vou contar para vocês porque eu não tenho um problema nenhum de estar falando isso. Vou bater nessa tecla de novo. As conversas que eu tive com o sindicato, com a federação, eu não sou contra eles, tá? Eu acho que a culpa também não é só de uma pessoa, tudo tem que ser globalizado e melhorado. Aqui na 2 a gente assinou um termo para jogar de 48, que a responsabilidade é nossa, dos atletas. Se hoje a gente quisesse todos falar assim, não, a gente não vai jogar de 48, não teria o campeonato. Hoje a gente não tem força suficiente para isso, porque a gente sabe que se a gente fizer, a gente não recebe. Né? A gente tem que entender o lado do clube também. Na RP que eu aprendi um pouco mais sobre isso. Tem que entender o lado do gestor. Se o cara fez um orçamento para te pagar até maio e o cara é correto, é muito difícil ter junho, ter um mês a mais. Né? A gente tem que entender o lado deles. A gente é atleta, mas a gente tem que entender o lado do clube sempre. A gente não pode falar, não, eu quero e não fazer o que a gente precisa fazer. Então, assim, é uma coisa global, mas cada vez mais a gente vai estar se fortalecendo. Em vez de eu tomar uma decisão,
eu posso conversar com outros goleiros, com outros atletas e cada vez isso fica mais forte, deixa ser aquele tapinha nas costas e fala, boa sorte, vai lá. Um outro aspecto aqui, para já deixando esse assunto, não para lá, né, mas para a gente dar sequência, todos vocês, não perguntei isso antes, vou estar perguntando agora. No clube está tudo certo? Vocês têm alguma reclamação estrutural, alguma coisa que estão prometendo e não estão cumprindo? Porque não é só na parte financeira que importa, né? Tem muita coisa que importa no futebol e cada vez mais a gente está tocando nesse assunto, é importante também. Hoje eu falo que o Rio Claro, um dos aspectos que fez eu deixar de jogar no Boa e vir para cá foi conhecer o gestor, conhecer o treinador, saber que eram pessoas honestas, que é o mais importante, é ser honesto. E eu sabia que aqui é um clube extremamente simples, tá? Para o pessoal que está de fora, não tem nada demais, mas eu também não posso reclamar de nada. O campo não é maravilhoso, mas dá para treinar. Tem suplemento do mais simples, a comida não é uau, mas é boa. Então hoje eu não tenho nada para reclamar. O jogador, a gente não está aqui na live para falar que precisa jogar em arena, não é nada. A gente só quer o simples, receber em dia e as coisas forem corretas. Hoje eu estou num clube que hoje está me dando isso, mas eu já tive em lugares que foram ruins. Já passei pelo Linense, Nacional treinei uma época, era uma realidade diferente. O Linense, pelo menos quando eu estava muito, muito bom. O Nacional nem tanto. Deixar para você, Brunão, como estão as coisas aí. Se você não se sentir à vontade para falar, também fica super tranquilo. Não, Rafa, você falou, a gente tem que falar a verdade aqui. Falar o mais transparente possível para o pessoal poder entender. Já tive algumas dores de cabeça aqui no Penapolense, entendeu? Mas, atualmente, o pessoal está fazendo um trabalho bacana aqui, sabe? Expuseram toda a situação para a gente. Como eu falei, a estrutura do centro de treinamento que tem aqui era desde quando era a primeira divisão. Então, assim, é um alojamento muito bom. Campo de futebol, campo para a gente treinar tem à disposição. A gente faz trabalhos tanto no campo do CT quanto no nosso estádio, entendeu? E a parte extra-campo, por enquanto, eles estão cumprindo, sabe? Como o Kaique falou, a obrigação do clube, mas o salário em si está em dia, sabe? Está pagando certinho a gente. E, como eu falei, eu torço pela volta por conta disso, para eles continuarem cumprindo com a palavra deles e a gente chegar no final do campeonato lá e tá tudo certo, tanto da nossa parte quanto da parte deles. Muito bom. Rafa, Nacional, não sei, não faço ideia. Não, no Nacional... Então, no Nacional, quando eu fui contactado, né, o Glauber, que é o investidor que está lá agora, junto com o Leandro também, eles pegaram o campeonato, né? Então, até o final do campeonato, tá tudo certo. Dia 10 é dia 10 lá. Então, tá bem tranquilo em relação a isso. Tudo do bom e do melhor tá tendo lá pra gente. Em questão do campo, a gente treina lá mesmo no Nicolau, né? Não tá ruim. Se falar pra você que tá ruim, eu estaria mentindo. Mas também não é nossa, mas é aquela grama grossa e tal. Mas eu que sou de São Paulo aqui, que não sou alojado, pra mim é muito tranquilo. Pro pessoal que tá alojado, estão dando apartamento, que é uma coisa boa. Poxa, e geralmente, em time de A3, geralmente é mais difícil, deram apartamento pro pessoal até o fim do campeonato. Aqui tá bem tranquilo. Caicão? Bom, como você falou, Rafa, você esteve aqui, você passou por aqui, né? Acredito que é parecido um pouco com a situação do Brunão, né? Foi um clube que teve, se não me engano, 9 anos na 1. Então a estrutura acaba ficando. Claro, guardadas as devidas proporções relacionadas a A3, né? Mas a estrutura fica, então também não tenho do que reclamar, cara. Antes de vir para cá, né, as informações foram sempre aquelas, né, pô, é em dia, é certinho, o clube não tem nenhum tipo de ação. Então tudo que tem sido necessário para a gente manter aqui tem sido cumprido, tem sido de acordo com o combinado, não só comigo, mas com todos que estão aqui, né. Teve essa pausa aí, a gente até fica naquele receio, pô, será que vamos ter que voltar para casa? Em casa a gente sabe que é um pouco mais difícil, a gente até entende o clube, né, de estando em casa, de receber o 100%, né, o salário integral, até por conta de preparo físico também, mas aqui eles estão com um projeto legal, nos motivaram aqui, continuamos treinando, então a princípio não tem do que reclamar, cara, tudo que foi acordado, tudo que tem que ser feito para manter uma equipe profissional tem sido feito. Até não sei se tem alguém do Linense acompanhando. Queria agradecer a todos de lá. Fiquei só uma semana, não sei se você sabe disso.
Mas eu Soube ano bem. passado, você soube bem? Eu fui jogar... Você quase foi pro comercial ano passado, né? Oi? Você quase foi pro comercial também ano passado, né? Foi. Mas aí eu acabei... Foi a primeira vez que eu saí de São Paulo ano passado. Eu fui jogar a Copa do Nordeste no Imperatriz. Fui tentar ares novos, né? E acabou que as coisas não deram certo. Muito longe lá, pelo menos, do que é em São Paulo. Tanto que o time foi rebaixado da Série C. Agora foi rebaixado no campeonato do estadual. Não tenho nada contra, só estou sendo sincero. Não recebi o último mês. Quando eu pedi para ir embora... foi até bem complicado. Agradeço o Linense porque eles me contrataram na última semana de fevereiro, que é muito difícil se empregar. Eu cheguei ao ponto de pedir para ir embora lá para ir para casa, né? Porque quando você não se sente bem no lugar, acho que a felicidade da gente é mais importante do que qualquer sonho. A gente está do jeito que a gente se sente bem, é super importante. E foi um clube que, pagou minha liberação, pagou minha passagem. Então, tenho muito carinho. Infelizmente, só deu para jogar um jogo, que aí teve a parada da pandemia e depois, quando parou, eu recebi uma proposta de Série C, né? E o clube entendeu também. Então, um clube que eu tenho muito carinho e me senti muito bem. Foram poucos dias, mas eu me senti muito bem. Como eu falei daqui, nada como um clube simples, mas que você se sinta bem e seja algo estruturado. Do Kaique caiu aí, mas daqui a pouco estou colocando ele de volta. A internet lá em Lins não deve estar essas coisas. Continuando aqui, alguém quer falar mais uma coisa sobre esse assunto de clube? Tá tranquilo, né? Tranquilo, Rafa. Não, tá tranquilo. Aproveitar, você jogou nos dois, né? Muita diferença do Nacional pro Juventus? O que você sente assim? Cara, eu não senti diferença nenhuma, assim. Eu tô há pouco tempo, né? Não posso falar muito, eu tô há um mês e pouco no Nacional, mas em questão de estrutura é a mesma coisa. Eu acho que no Nacional ainda é até um pouco mais fácil em questão de academia, porque no Juventus você tem que ir na academia terceirizada e tal. No Nacional já tem tudo lá. Eu acho que dá um suporte legal. Eu acho que no Nacional o que é melhor também, que lá só tem o futebol. No Juventus você tem o clube, você tem outras coisas que às vezes dificultam um pouco. Mas eu acho que são dois clubes muito próximos. O que eu queria voltar também é o que vocês acharam da questão dos testes de Covid, que no ano passado a federação pagava integral e esse ano não são os clubes que estão pagando, que agora vai começar a ser 3 vezes por semana. E tem clube que a gente sabe que provavelmente vai ter dificuldade nessa questão aí. Alguém quer responder? Eu vou, fique à vontade aí. Fica à vontade, Rafa, se quer responder. Manda aí, Rafa. Provavelmente com a fase laranja não sejam esse protocolo dos 3 testes, né? Não tenho certeza absoluta, mas pelo que eu entendi, se voltar à fase laranja, o campeonato volta a ser como era antes. Eu acho bem difícil para o clube. Lembra que eu falei, né? A gente tem que buscar mais coisas, mas tem que sempre entender o lado do clube. Tem coisas que são inviáveis, a gente tem que entender o lado deles também. E no final das contas, se eles tiverem que gastar dinheiro com isso, pode ser que sobe para a gente. Não tem o que fazer. Tem que entender o lado do lado dos caras. Mas se Deus quiser, essa parte eu acho que vai ser resolvida, né? E sobre a federação não ajudar, Rafa, é assim. Quando a gente combina alguma coisa com o clube, vamos supor que eu combine R$500. Quem me pague R$500 até o final, até o último mês que eu trabalhei. Lembra que a gente falou do Simples? Uhum. Se o clube decidiu entrar no campeonato tendo que arcar com isso, aí acho que já nem cabe a gente. É o clube que tem que aceitar. Porque, pelo que eu entendi nas reuniões, o clube eles fazem combinação de tudo. Vou dar um exemplo de uma questão que colocaram nas reuniões que eu tive com a federação. Falaram assim, já que vai jogar de 48, por que não leva 22 para o jogo, igual na Série A? Porque na 2 e na 3 são 18, né? E eles falaram que não pode mudar o regulamento, porque você abre margem para ter processos, porque mudou o regulamento inicial. Então, tudo que tem programado foi combinado com todos. Então, acho que nem cabe a gente, vamos dizer assim, tá debatendo sobre isso. Não sei a opinião do Kaique e do Brunão, fiquem à vontade aí. Quer falar, Kaique, primeiro? Pode mandar, Brunão. Pode mandar. Pergunta fácil, né? É só bucha só. Não, Rafa, mas eu concordo com você, ainda mais nessa situação, dessa alteração aí por exemplo, de 18 para 22. Na minha opinião, você ainda mais gastos para o clube, entendeu? Os clubes do interior aqui já passam uma situação extremamente complicada, sabe? E, por exemplo, levando em mais 4 para jogo, você vai ter que botar mais, queira ou não, alugar mais 2 quartos de hotel.
é mais testagem. Então, acho que são mais custos, entendeu? Então, na minha opinião, eu não concordo nesse aspecto de querer mudar o regulamento nesse momento, sabe? Eu tenho essa opinião. Porque, como você falou, a gente tem que pensar no nosso lado, mas pensando no lado do clube também, para que eles cumpram o que eles prometeram. A gente não pode querer forçar a barra nesse momento, nessa situação. Minha opinião. Kaique acho que caiu de novo. A galera deve estar jogando Free Fire lá no alojamento. É o que mais faz cair a internet. Daqui a pouco estou colocando ele aqui de novo. Eu acho que desse assunto já tá bom, né? A gente já criou todos os aspectos desses assuntos que são da atualidade. É muito legal vocês terem colocado a opinião de vocês. Eu fico muito feliz. Agora acho que fica a parte mais divertida, mas vai começar a ficar mais difícil, que é as perguntas que a rapaziada mandou. Deixa eu ver se já consigo colocar o Kaique de volta aqui, ou se ele vai jogar Free Fire. Já descobre agora. Vou começar com você, Brunão. Um assunto bem tranquilo, não é nem das perguntas ainda. Fala um pouco sobre a sua empresa. Eu acho cada vez mais interessante o atleta ele está envolvido em outras coisas, em outros aspectos, né? Não sei se vocês sabem, e se vocês podem estar falando sobre isso. Eu vou começar com o Brunão porque eu sei dele. Eu sou formado em Educação Física, eu acho que cada vez mais é importante o atleta estar se preparando para o extracampo. Tenho a academia de goleiros, gosto muito de estudar sobre isso, mas não quero ser treinador de goleiro, tenho vontade de ser treinador. Mas vou passar para o Brunão, contar um pouco do negócio dele, e se quiser expor mais alguma coisa na questão extracampo, fique super à vontade. Fechou, Rafa. Então, acho que nem todo mundo sabe, eu sou formado também. Em 2016, iniciei no curso de Educação Física, fiz licenciatura, penso em fazer o bacharel também, mas não agora está meio corrido, vai ficar mais para frente. Mas cerca de 2 anos, vai fazer 2 anos agora no meio do ano, tive a ideia de montar a loja por conta do futebol. Tinha acabado o Campeonato Paulista aqui, contrato de 3, 4 meses, e estava num período de desemprego. E tinha que ter alguma renda para poder me sustentar, porque não estava entrando mais dinheiro em caixa, né? Vamos dizer assim. E, cara, sempre fui apaixonado por material esportivo, luva de goleiro, e o meu foco em si foi começar com as luvas, sabe? No ano de 2019, comecei a fazer algumas importações, e assim, irmão, graças a Deus, o que eu trazia, o pessoal já comprava já. Eu falei, cara, vai dar bom. Aí foi aí que eu lancei a loja, abri o CNPJ, regularizei tudo certinho. E graças a Deus, estou aí na pegada, vai fazer quase 2 anos já. Comecei só com luva de goleiro. Para quem não sabe, o nome é Bob Sport, é o nome aqui do Insta. Comecei com luva de goleiro e fui ampliando o mercado, Rafa. Trouxe a camisa térmica com o meu logotipo da loja. E fui ampliando camisa térmica, calça térmica, bermuda. E estamos na luta, irmão. Mas assim, já pensando no futuro também, sabe? Para quando ocorrer essa transição, chegar o dia que eu falar, não quero mais jogar, ter algo encaminhado já. Entendeu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Foi essa a intenção. Parabéns, isso daí é gratificante ver cada pessoa mais pensando nessa parte. E para quem não sabe qual a diferença de licenciatura e bacharel, vou deixar o Bruno responder. Fica à vontade. Eu vou falar de uma forma mais prática. Licenciatura é o professor de escola. E bacharel é quem quer trabalhar com futebol, na academia. O pessoal poder entender mais fácil. Perfeito. Falou super bem. Rafa? Para quem não sabe, também eu sou formado, né, em Educação Física. Eu acho que uma coisa que deu para mim fazer na época que eu estava no Juventus, né, que eu fiquei 9 anos lá, então eu consegui me formei em 2017, bacharelado, né, diferente do Brunão, eu fiz bacharelado. E eu acho muito importante, eu acho que a maioria, hoje mudou um pouco, mas a gente vê que muita molecada aí só quer saber de jogar futebol e não quer saber de estudar, e o tempo passa, e você vê jogador aí com 30, 35 anos, acaba a carreira, o cara não conseguiu ganhar dinheiro com futebol, e a coisa fica complicada. Eu acho que a gente não pode achar que o futebol vai ser para sempre, não. A gente tem que ter sempre o nosso plano B. Muito legal, parabéns também. Caicão? Bom, acho até engraçado, a história é um pouco parecida, né? A maneira de pensar, né? Também
também fiz faculdade. Infelizmente não consegui me formar, na época eu estava no Corinthians. Fiz 3 semestres de educação física também, porém fui emprestado para o Guarani, aí comecei a rodar interior, tranquei, não consegui voltar até agora. Há pouco tempo teve essa parte de começarem a fazer AD, né? Então é o que tem me incomodado. Acredito que o projeto desse ano eu consiga voltar. Mas também é algo que eu tenho que parabenizar o pessoal do sindicato, né? Com aquela carteirinha de monitor, é algo que ajuda bastante. É uma situação parecida com a do Brunão, né? Também, por alguns momentos, fiquei parado. E aí você fica, pô, o futebol amador dá uma ajudada em São Paulo, que é muito grande, né? Mas você fica procurando uma outra fonte de renda, né? Então, com essa carteirinha aí, eu consegui começar a dar alguns tipos de treino, né? Comecei a fazer algo que eu não me imaginava fazendo, pegando gosto, enfim, até conseguir voltar para o mercado. Então, acredito que com o CREF seria um cenário maior, né? Porém, com o que já vivi até hoje, né? Com tudo que nós vivemos, acho que a gente consegue passar algo para pessoas que estão começando, ou até mesmo para ajudar quem está na ativa, né? A gente tem um pouco dessa noção, né? Então, acredito que o caminho seja o mesmo de nós 4 aí. Parabéns aos 3. Fico muito feliz em saber que todos buscam estar estudando. Por isso que é cada vez mais interessante a gente estar se conhecendo, conversando. Hoje a maioria dos treinadores, você não tenho estatisticamente, não sei, mas você vê que a grande maioria dos treinadores são goleiros, né? Você vê muito goleiro virando treinador. A gente vê que a nossa classe hoje, falando só de goleiros, é um pessoal culto, né? Cada vez está estudando mais. Aí entra muito no que rolou na outra live, rolou com o Felipe. Hoje o goleiro ele precisa ser cada vez mais inteligente. Assisti alguns vídeos falando do futebol europeu, né? Nesses estudos que eu faço sobre análise e percentual de goleiro, enfim. Hoje o goleiro ele está extremamente inserido no modelo de jogo. Hoje ele é um atleta, se não igual, até mais capacitado que os jogadores de linha, né? Questão de força, de resistência. Grande parte disso também, não só pela gente, mas pelos treinadores de goleiros que estão evoluindo muito, que cada vez estudam mais, que as pessoas estão se importando mais com isso. Aproveitar esse gancho, já mandar um abração pro Manga. Muito gente boa, o Manga, uma das melhores pessoas que eu já trabalhei no futebol. O pessoal fala muito dele aqui, hein, Rafa? Fala muito do Manga? Bem ou mal? Tem um Manga aqui, velho. Ele trabalhou bem ou mal aqui, né? Eu trabalhei com ele no Boa também, aí ele viveu a vida inteira. Verdade. O pessoal fala bem. Eu não entro muito em aspecto de treinador de goleiro, porque é um assunto que às vezes é delicado pra gente tá falando disso, até porque muitos acompanham. Então, na outra live a gente expôs o que cada um gostava mais, mas aspecto técnico, se alguém quiser falar de algum treinador de goleiro, fica à vontade, eu não fico arriscando tanto nessa. Mas de aproveitar esse gancho, aproveitar esse assunto, não perguntaram hoje aqui ainda na live, o Diegão, graças a Deus, não fez essa pergunta. Mas que tipo de treinamento vocês gostam mais? Se é aquele tecnicista, o Diegão brinca que é o old school, né? Aquela coisa mais antiga, bem mais técnica. Se quiser eu começo para vocês entenderem um pouco o que eu estou buscando aqui querer dizer. Tem aquele treinamento que é mais com bola anunciada, mais técnico, mais, vamos dizer assim, mais firme, né? E tem aquele tipo de treino que tem bolas mais difíceis, que a gente tem que treinar o raciocínio, treinar o pensamento de jogo, que é um modelo que eu gosto mais, que eu sou fã. Não que eu não respeite o old school, né? A forma mais simples de trabalhar. Até gosto, principalmente para aquecimento. Não gosto de aquecer já com bolas difíceis, vamos dizer assim. Gosto de uma coisa mais simples e depois uma coisa mais situacional. Fica à vontade para tocar no assunto. Se quiserem citar alguém, fiquem à vontade aí. Ô, Rafa, começando por mim, pode ser? Sim, mantenha a ordem. Tá. Se ferrou, o Caetão tá com sorte. É bom pra mim demais. Tudo mastigado. O nome científico, o segundo, eu não entendi muito bem o que você falou, mas qual que você falou, o segundo nome? Oi? Em inglês? O segundo nome que você falou, são dois nomes em inglês que você falou, não foi? Old school. É old school, tipo a escola antiga, que são bolas simples. Eu estou tentando ser o mais simples possível para todos entenderem, se é aquele trabalho que os ingleses fazem muito, os alemães, que é aquelas bolas mais fortes, mais difíceis, que não é exatamente para o goleiro pegar, ou se é para aquelas coisas mais tranquilas, punho, cama, bola mais direcionada e anunciada. Não, eu sou a favor do trabalho que realmente estimule o goleiro a raciocinar, sabe?
igual você entrou no assunto, falou do Manga, atualmente está sendo meu preparador de goleiros aqui. E, cara, todos os trabalhos que a gente realiza com ele, 5, 6 bolas estimulando o raciocínio. É uma bola rasteira, bola meia altura, toca aqui. Então, assim, principalmente para nós, eu sou a favor desse tipo de trabalho, sabe? O Felipe está trabalhando com o Kaique também no Linense, tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Muito trabalho nesse mesmo sentido, sabe? De raciocínio rápido. E eu acho que o goleiro só tem a crescer com isso, sabe? Minha opinião é essa. Gosto de trabalhos que estimulam o raciocínio do goleiro, mas também gosto de trabalhos que trabalham em nossa situação de jogo, do dia a dia, que eu acho de extrema importância também. Interessantíssimo. Rafa? Tô querendo ser uma mescla dessa escola antiga com a nossa atual, sabe? Sim. Eu até... Pode falar. Desculpa, eu até me equivoquei na outra live, que eu falei que eu gosto muito desse situacional, de bola difícil. Entrei em outros assuntos aqui que vai ficar um pouco longo, mas enfim, eu gosto desse tipo de trabalho. E no outro dia eu fiquei pensando, falei assim, pô, mas calma, eu gosto bastante de aquecer com bola anunciada. Não sei se por eu ter passado por isso antes, eu gosto de um punho, uma cama, ó, bola rasteira aqui, para aquecer, para mim é importantíssimo. Se eu já entrar pro jogo e for de qualquer jeito, eu não me sinto tão bem. Aí eu já acho que é algo bem, bem pessoal. Valeu, Rafa, desculpa aí ter te cortado. Não, ok. Se eu ia falar o que o Brunão falou no final, eu acho que eu gosto, mas eu gosto de ter sempre uma mescla. Eu acho que assim, eu acho que eu gosto sempre de fazer uma cama, de fazer uma queda bem feita. Eu acho que assim, dá pra você englobar os dois, ter o raciocínio e ter uma bola bem feita para você fazer uma queda à meia altura, uma queda rasteira. Que eu acho que o goleiro tem que estar sempre em contato com a bola. Eu sempre gostei disso. Eu acho que o goleiro ele tem que estar sempre em contato com a bola. Eu já peguei, tipo, em situações que você faz muito trabalho físico e pega só uma bola. Eu não gosto assim. Eu gosto de você estar sempre em contato com a bola. Eu acho que é mais importante. E o Zaquerobel, você gosta? Eu gostava. O Vitão tá usando aí? Todo dia. Não, eu gosto também. Eu perguntei porque a gente brinca bastante. Eu chamo ele de Britobel, Querobrito. Tanto que ele usa o. Não, mas lá a gente não usava tanto, não. Não, aqui é bastante. Bastante. Aí O Brito gosta. Lá a gente usava umas 2 vezes na semana, assim. Não usava todo dia, não. Brincadeira, Brito, se estiver acompanhando aí, não vai colocar Querobel pra mim antes do jogo. Até contar, o Brito, um jogo treino esses dias aí, ele deu um impedimento que não tava, tirou um gol nosso no amistoso. O pessoal falou que ele não viu porque na hora do lance ele tava fazendo Querobel, pô. Não, mas você tava falando do Brito, eu preciso falar um negócio do Brito, que em 2019 aqui na Copa Paulista, foi ele que brigou aqui pra mim jogar no Juventus. Até na segunda fase os caras contrataram o André de volta e ele bateu o pé. E ele falou assim, o Rafael vai continuar jogando e tal. Eu acho que ele foi bem homem comigo, ele trocou essa ideia comigo e eu acho que é isso que vale assim pra vida, né? Eu acho que pessoas como ele, assim, que a gente gosta de encontrar no futebol. Uhum. Ele fala muito sobre você, Rafa, ele gosta muito de você, dá pra ver até no modo que ele fala. Ele tem muito carinho por você, ele já me contou essa história e realmente, quando um treinador faz o que ele fez, a gente tem que ter muito carinho e respeito, porque não é fácil, né? O Alexandre aí, para quem não conhece... É que a gente fala... Pode falar. Não, só o Alexandre aí, para quem não conhece, goleiro profissional também, quando tá sem clube, dá aula lá na RP, tá mandando aí, Querobrito. O Alexandre tava com a gente aqui no Rio Claro também, tá brincando com ele. Pode terminar, Rafa. Aí é que a gente fala, né, que o futebol é bem pequeno, né? O Brito tava trabalhando com a gente, agora ele já tá com você aí. E tenho certeza que quando o seu nome apareceu aí, ele deve ter falado, pode trazer, que ele sempre falou bem de você. Naquele jogo da Portuguesa ele tava, né? Uhum. Aí ele falava, caralho, pegou demais. Mano, o Rafael é embaçado mesmo. Obrigado, imagina, vocês são parceiros, pô. Caicão? Bom, particularmente, eu também sou... Eu tive a sorte de até hoje, a maioria, acho que eu não me recordo de ter pego algum outro school, não, cara. Acho que de toda a minha trajetória aí, acho que eu já passei por 10 ou 11 clubes profissionais. Acho que a maioria é mais moderna e eu sempre gostei disso, né? Dessa inserção do goleiro, jogando um pouco mais, trabalhando um pouco mais. Acho que é o que diferencia, né? E até trabalho cognitivo, enfim, campo visual, é algo que eu gosto de trabalhar. Então, durante o aquecimento, eu tenho comigo essa parte um pouco old school de, igual todos falaram, né? De pelo menos fazer aquele punho, fazer uma caminha, fazer pelo menos uma quedinha, pelo menos uma de cada ali antes de começar mesmo os bares, aqueles trabalhos um pouco mais
mais longos, né? Durante aquecimento, assim, gosto daquele trabalhinho um pouco mais cognitivo, mais curto, trabalho com os pés, enfim, trabalho de velocidade de reação antes de começar, entendeu? Então, igual o próprio Brunão falou, estou tendo o prazer de trabalhar com o Felipe agora, trabalhou muito tempo na base do Vitória, né? Revelou muitos goleiros, e ele tem essa percepção, né? Ele tem essa mescla, então é algo que eu acho bem legal também. E foi até num assunto desse que o pessoal aqui que já trabalhou com manga comparou, né? Falou que é um trabalho um pouco parecido, que o goleiro está sempre ali, ele entende bastante o goleiro, está sempre trabalhando todos os aspectos com o goleiro, então acho que é bem importante, acho que é algo que, para a modernidade, tem crescido bastante. Aproveitar esse aspecto que você está falando aí, o Manga é um cara que se preocupa bastante com a parte psicológica do goleiro. Eu acho que pouca gente se importa tanto com isso. Ontem eu fiz uma live com o Serginho, não sei se algum de vocês pôde acompanhar. O Serginho é um cara que eu sou muito fã, é um dos melhores que eu já trabalhei, com certeza. Trabalhei com ele no Bragantino, na Portuguesa. E a gente citou um assunto que, assim, ele sempre está torcendo para o goleiro. O estilo de treinamento do Serginho é bem difícil, ele está bem forte, tira mesmo do goleiro, ele busca o limite, busca a evolução, mas você via sempre que ele estava torcendo, você tomava o gol e falava, bora, outra, vamos. Eu comentei que eu não gostava tanto de treinador que fica no pé, que tipo, você erra uma bola, ele, pô, errou, xinga. Prefiro pessoas que apoiam, que empurram a gente para frente. E eu, particularmente, eu me sinto super bem quando o treinador de goleiro, eu vejo que o cara tá alinhado comigo, o cara realmente torce, que é o que o Rafa passou com o Brito, né? Quando o cara tá do nosso lado e realmente torce pra gente, faz muita diferença. Eu até vou fazer outras lives e falar sobre isso, deixa eu até levantar a cabeça, o Helder, é um dos nossos patrocinadores, aluno da RP, ele fala muito sobre hipnose, ele trabalha um pouco a parte mental, e eu comecei a conversar com ele, né, para estar evoluindo mais cada vez nessa parte. E ele perguntou para mim se uma crítica me incomodava. Vou até abrir para vocês falar sobre isso. Eu falei, que eu não me importo se alguém me xingar no Instagram, se alguém me xingar na arquibancada, se alguém falar mal de mim, se o companheiro falar mal. Mas se o treinador de goleiro expor alguma coisa para mim ou sentir que ele torce contra, alguma coisa assim, é a única pessoa que me incomoda. Que é o cara que está no dia a dia comigo, que é o cara que precisa fazer eu melhorar. Se eu vejo que ele não torce por mim, ou se ele tem alguma coisa negativa, ou se ele sempre está me jogando para baixo, é a única pessoa que me incomoda, porque é a pessoa que está comigo no dia a dia, né? Que é a pessoa que está me preparando. Então, cada vez mais importante o treinador de goleiro entender o aspecto psicológico do goleiro e entender o que cada um está fazendo. Até porque, opinião pessoal minha, o cara está ali para treinar 4 goleiros. Se o cara não entender cada um e tá buscando o melhor de cada um, né? Pô, pelo amor de Deus. Fica à vontade aí. Caicão, começa aí. Ih, a internet dele travou. Tá bom, vamos lá. Não, agora tá... Não. Desculpa, falei bastante coisa, mas eu entendi, você já entendeu o ponto. Tá, foi. Não, tranquilo. Voltando um pouco no âmbito, só para complementar, eu acho que tem a particularidade do goleiro também. Você comentou que trabalhou com um treinador que batia forte, que buscava o êxito mesmo. Eu acho que tem momentos para esse tipo de trabalho. Falando sobre aquecimento de jogo, eu particularmente não gosto de me sentir abafado. Eu gosto só de aquecer. Então talvez essa busca incessante aí em cima do limite, talvez não seja algo confortável para o jogo. Entende? Então eu acho que, diferentemente de falar, eu acho que isso também influencia. Entendeu? Do cara te sentir ali, do cara saber o que você gosta, ele te deixar à vontade na hora que é para você transferir tudo que você fez durante a semana, tudo que você trabalhou. Então tem essa parte do ser humano de saber lidar com você, de saber levar o atleta, saber motivar, saber cobrar na hora certa e saber também entender o cara ali, saber o limite do cara, que por mais que naquele trabalho ali, naquela situação, ele vai saber sair, vai poder transferir isso para o campo, entende? Aproveitar o gancho antes de passar para o Rafa, batemos esse papo ontem também com o Serginho sobre aquecimento e eu falei para ele que ele é um cara que chegou para mim no primeiro dia e falou assim, Rafa, como que você gosta de aquecer? O que você se sente bem? Ele deu exemplo que o Ronaldo Giovanelli não gostava de aquecer, gostava de fazer 3 punhos e voltar pro vestiário. É importante que cada vez mais a gente tenha diálogo e os treinadores de goleiro dê essa abertura pra gente, de entender que no jogo é um dia nosso, né? Ele tá simplesmente ali para orientar e fazer o que a gente se sente bem. Eu também não gosto de jogar abafado e gosto de fazer coisas simples no aquecimento. A única coisa que eu gosto de fazer que não é tão simples é no final, o que eu acostumei com o Serginho,
umas 3, 4 bolas bem forte de perto ali, mesmo que tome gol, assim, já para reagir, mas é o último que eu faço para subir para o campo. Aquele põe mais firme, aquela bola quicada na frente da área, né? Aquele preciso reagir, pode errar, pode tomar o gol, não tem problema, só para já entrar a milhão. Entendi. Rafão, fica à vontade. Mudei a ordem. Não, agora. eu ia falar a mesma coisa que você falou. Acho que a questão é do diálogo. Acho que assim, se você. Que nem eu cheguei agora há pouco tempo no Nacional. O cara tem o Chulipa, né, que tá lá agora, tava 7 anos no Audax e foi pra lá agora. Ele tem o método dele e tudo. Mas ali no dia do jogo, você troca uma ideia, fala, eu gosto de fazer isso, eu gosto de aquecer assim, eu vou me sentir melhor assim. Porque vai ser bom pra você e vai ser bom pra ele. Não adianta ele chegar e te matar, ou chegar e te aquecer pouco, você chega e toma um gol lá com 5 minutos, é o seu e o dele que tá na reta, né? Então, eu acho que, antigamente acho que não tinha tanto, mas acho que hoje em dia dá pra ter um diálogo melhor assim, entre goleiro e treinador de goleiro. A gente sempre fica meio receoso de falar sobre certas coisas, mas eu acho que se for uma parceria, você e o treinador de goleiro, porque treinador de goleiro e goleiro tem que ser como pai e filho, assim, eu acho que tem que ser uma relação bem próxima e o treinador de goleiro tem que abraçar o seu goleiro, não tem como, senão fica difícil. Muito bem. Brunão? Concordo 100% com vocês. Acho que a gente, os preparadores de goleiro, a gente tem que estar 100% em sintonia, sabe? Se tratando do que o Rafa Pascoal falou, a gente vive num ambiente sob pressão, sob cobrança. E a gente estando em sintonia torna mais leve esse ambiente. Eu acho que, assim, preparadores de goleiros das antigas eram mais linha dura, chegava até a humilhar os goleiros. A gente vê relatos de vai tomar naquele lugar e assim por diante, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente estiver conectado entre todos os goleiros e os preparadores, vai ser mais benéfico para todo mundo, sabe? E em relação ao aquecimento, ao treino, meu modo de pensar é o preparador de goleiro tem que se adaptar à individualidade de cada goleiro, sabe? Às vezes eu vou pegar um goleiro mais rápido que eu, por exemplo, o Yuri, o Rafa, que está com você aí no Rio Claro. Tive a oportunidade de trabalhar com o Yuri em 2018 no Bandeirante aqui em Birigui. Cara, de todos os goleiros que eu trabalhei, acho que ele foi um dos mais rápidos que eu já trabalhei. Eu acho ele muito ágil para trás, sabe? Muito ágil. E assim, às vezes eu posso ser um pouco mais lento que ele, e o preparador de goleiro tem que, claro, exigir de mim, mas a me adaptar ao meu modo de treinar e tudo mais, sabe? Então acho que cada goleiro tem a sua individualidade e cabe a nós estarmos em conexão com ele para que ocorra esse progresso, essa evolução. Aproveitar que você tocou no assunto do Yuri, mandar um abraço para ele. Ser humano fantástico também. Eu vou tocar no assunto que eu tive poucas vezes passar por isso. Eu acho cada vez mais importante os goleiros estarem unidos, serem unidos. Eu costumo falar que eu odeio, umas poucas coisas que eu odeio na vida é goleiro que critica goleiro. Cada vez mais nos clubes os caras estão se apoiando. Aqui na live os outros goleiros falaram que não, que tem muito goleiro que eles acham que ainda não apoiam o outro. Eu já sou da linha que mesmo se eu não estiver jogando, eu tenho que apoiar muito, porque se o cara estiver bem, quando eu tiver a oportunidade, provavelmente eu vou jogar bem também. Caicão cai de novo, daqui a pouco eu dou um jeito aí quando vocês estiverem falando. E o Yuri é uma dessas pessoas, desde o primeiro dia aqui, o cara tá batalhando muito para jogar, hoje ele não tá jogando, eu falei para ele desde o começo, Yuri, independente de qualquer coisa, queira jogar, e desde o primeiro dia ele tá sendo assim, muito do que eu venho evoluindo com o Brito é por causa dele. É um cara que não deixa cair um dia, então sempre entendam isso e deixar um recado já. Eu sofri muito quando eu era mais novo que vocês, inclusive, quando eu tinha 19, 20, 21, que eu ia para um clube ser terceiro, quarto goleiro e ninguém se importava. Hoje eu procuro me importar muito com essas pessoas, porque vocês sabem que é deixado de lado, não tô brincando, vocês sabem do que eu estou falando, já devem ter passado por isso. Eu sou um dos caras que bate no peito quando o cara precisa de alguma coisa, eu vou e falo. Não é o caso do Yuri aqui, hoje o Yuri é o segundo goleiro. O Yuri teve uma folga, ele queria ir para casa dele, mas não ia dar para ele voltar no dia que estava marcado. Eu fui e falei pro treinador, às vezes quando você não está jogando não é a mesma coisa. E quando eu tinha uma situação dessa, não tinha ninguém que me abraçava, que ia lá falar com o treinador, o cara que estava jogando, o cara que às vezes, queira ou não, tem um pouco mais de moral, um cara mais velho. E cada vez mais que vocês forem ficando mais velhos, estiver tendo mais prestígio, não esquece dos meninos, não. Sempre apoiem eles, não esqueçam dos que vocês passaram. Eu tenho muito cuidado em todos serem tratados da mesma forma. Quando eu vejo que o cara não ficou
que ele nem entrou no coletivo, por exemplo, eu fico chateado. Se dá para trocar, o treinador fala, ó, troca, mas fica mais, eu dou um jeito de ser igual, de deixar a oportunidade igual. E sempre falar que isso já é um recado para todos, que os mais novos têm que querer jogar. Não importa se você tem 17, 18, se a gente ficar falando, não dá, porque o cara é mais velho, alguma coisa, é desculpa. Porque hoje em dia, do jeito que o futebol está hoje, do jeito que as pessoas pensam, principalmente em revelar jogador, vocês vão sempre ter oportunidade, né? Isso já deixando um recado para todos. Vou deixar para o Rafa começar esse assunto agora, dar a opinião dele. O Kaique, estou tentando ver se dá certo aqui. Cara, eu acho que assim, eu penso muito igual você. Eu acho que assim, a gente tem que tratar bem todo mundo, tá ligado? Eu acho que não tem diferença nenhuma. E uma coisa também lá no Nacional, a gente está em 4 goleiros lá. O que eu prezo é, em todo trabalho, se puder, ter os quatro goleiros juntos. Mesmo que eu treine pouco, mas para todo mundo treinar, entendeu? Porque todo mundo tá ali querendo. Não adianta, porque assim, eu já passei muitos momentos, até lá no Juventus, e assim, não treinava. Eu era o terceiro, o primeiro e o segundo ia pro reduzido, eu fazia só um treinamento antes, né? O aquecimento com o treinador de goleiro, depois sentava no banco e ia embora. Chegava a ficar 6 meses assim, 4 meses assim, e você não tinha força, você tá subindo da base agora, e às vezes acontece isso. E é uma coisa que hoje eu fico meio assim, eu até troco ideia às vezes, falo, não, coloca e tal, porque eu me vejo no lugar desses moleques, porque assim, aí ele tá com 20 anos, não joga, aí com 21, 22, quando vai ver já tá com 25, 26 e nem treinava direito, é uma situação muito ruim. Antes de passar a palavra, é uma coisa que acontece no futebol, com goleiro. 21, 22, você é muito novo. Exato. Aí com 25, o cara tem 25 e não jogou ainda. Aí você chega com 30 com a idade, 30, mas quando o cara tinha 20 ele não jogava. Então meio que vai trazendo uma bola de neve. A dificuldade que eu tinha com 20 anos era de não conseguir contrato porque eu era muito novo e não tinha jogado. Com 25 não conseguia contrato porque não tinha jogado muito com 21, 22. E agora com 30, ou você jogou ou você não consegue mais contrato. Com 30 anos, se você não jogou, meu filho, a primeira coisa que o pessoal quer saber é se jogou. Ficou um ano na reserva, machucou, é muito difícil. Então, assim, é um ambiente injusto. Então, a gente tem mais uma vez, tentar apoiar, fazer tudo o que for possível para, mesmo que o cara não for da mesma índole que eu sei que vocês três são, joga ele para frente. Como a gente falou, um treinador trabalhou comigo o ano passado, hoje está com outro. Então, o futebol é muito pequeno. Você faz uma coisa de errado, você é traíra, como diz a gíria do futebol, né? Como o Caio fala, cultural. Todos vão ficar sabendo e você vai acabar ficando para trás. Então, ser honesto, tentar ajudar é hiper positivo, vai te ajudar na hora de uma indicação, enfim. É algo que tem que ser passado para frente, passar a palavra para o Bruno. Concordo, Rafa. Aquela lei da semeadura não falha. Sou muito adepto. O que a gente plantou, a gente vai colher, sabe? E concordo 100% com o que você disse e que o Rafa disse também. Às vezes, a gente está fazendo um trabalho reduzido e tem um goleiro, que seja mais novo que a gente, lá de fora esperando. Às vezes a gente se sente incomodado por ver ele naquela situação e a gente ali mais tempo ali treinando e deixando ele de fora, sabe? Igual você falou, sofri muito quando era mais novo também. Eles pegavam um goleiro, na gíria do futebol, macaco velho, e não saía do treino, não dava oportunidade pra gente. Por vaidade, pode ser, sabe? Hoje, tipo assim, não vou dar moral para aquele moleque e tudo mais, mas eu já penso ao contrário, sabe? Tento buscar igualdade também para todo mundo e graças a Deus, hoje a gente está em 4 goleiros aqui também e é um ambiente super tranquilo, cara. Super saudável, sabe? Todo mundo buscando, claro, a oportunidade de jogar e tudo mais, mas sempre um respeitando o outro, que é o mais importante. Desde o Manga, preparador de goleiro, até mesmo entre nós 4 goleiros. Não vou expor aqui, mas pergunta sobre isso pro Manga que ele vai te contar algumas histórias. Não esquece amanhã. Eu já tô sabendo, já. Já tá sabendo? Tô tranquilo. Caicão, segue aí. Rafa, você comentou no começo da live, né, que perguntou se eu lembrava, né, de quando a gente treinou junto durante um período, né, você até comentou que eu era muito novo. Realmente, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Acho que você é 3 ou 4 anos mais velho que eu. Eu sou 90. 90? Então você é 5 anos mais velho. Deixei um pouco mais novo. Obrigado. Mas, resumidamente, tudo que vocês falaram é o que fica, cara. Porque, assim, tivemos pouco contato pessoalmente, físico, próximo, de proximidade. Mas aquele período que vivemos junto foi o que ficou. Entende? Mesmo você sendo mais velho,
enfim, estavam treinando junto, acho que estava naquela parceria do Corinthians e Flamengo de Guarulhos, né? Uhum. E eu acho que é o que fica, são pessoas, são seres humanos, e a nossa área dos goleiros é algo que nós temos que ser próximos, nós temos que procurar nos ajudar, até por conta de comissão, o pessoal falou do Manga, aí praticamente todos conhecem ele, todos têm algo para falar sobre ele. Hoje está aqui jogando contra, amanhã está jogando junto, então eu acho que é algo que você tem que alavancar, sim, é algo que você tem que passar para outras pessoas, né? Acredito que, de acordo com o tempo, você vai adquirindo experiência. Eu acho que é viável você passar essa experiência para as pessoas mais novas, pessoas com menos tempo de jogo, de rodagem que você entende. Então, acredito que isso seja por ser humano também, né? Não só no âmbito profissional. Então, é algo que a gente sente realmente. Goleiro, infelizmente, é um só, mas a gente sente. Quando acaba, como o Bruno falou, você fica ficando um pouco mais de tempo, né? O outro trabalha um pouco menos, mas aí no final do treino, o Reinaldo gosta de fazer isso bastante aqui, né? Reinaldo, acredito que vocês devam conhecer, é um pouco mais velho, tá aqui comigo no Linense também. Nós gostamos de no final do treino, né? De pegar os meninos mais novos da base que complementam o elenco, né? E procurar fazer um trabalho a mais, procurar fazer algo a mais, passar algo a mais que a gente já viveu, que eles ainda não viveram, né? Que é algo legal que eu já vivi até por aquele pouco período que passando, que é o que eu recordo de você, né, pessoalmente. E é algo que a gente leva, que vão falar sobre a gente depois e que pode acontecer numa situação futura, que a bola é assim. Aproveitando o gancho que você falou dessa época aí, foi logo depois que eu fiz minha base tudo no Paulo Jundiaí e fui pro Flamengo porque falaram que ia fazer essa parceria com o Corinthians, você deslumbra as coisas, fiquei 2 anos. Kaique, eu falo de coração para todos aqui sem problema algum, é um sentimento que eu tenho, é uma palavra forte, mas eu me sentia, hoje eu não entendo como eu aguentei passar por tudo aquilo, porque imagina você estar num clube grande, tendo um contrato meio que com outro, para vocês entenderem, eu tinha 21 anos, o Kaique tinha 16, eu treinava junto com ele, eu treinava com quem precisava, né? Eu era meio que, foram 2 anos sem jogar, meio que tratado de uma forma que eu não considero ideal, não vou falar de outra forma porque fica pesado, mas consegui passar por aquilo, foi um momento de muita luta, né? Trabalhei nessa época com o André Dias também, que o Rafa conhece, e ficava do nível de coletivo, Rafa, vai lá trotar. E isso, não sei se você vai lembrar, treinando com sub-17, eu com 20 e poucos anos, o pessoal ia pro coletivo, eles mandavam eu trotar, e foram 2 anos assim, uma época eu fui emprestado para outros clubes, né, consegui jogar, mas foi um momento muito difícil, mas que hoje, não sei como eu passei, mas já passou, e isso só fortalece. Quando a gente tiver coisa difícil, a gente fortalece. E como você falou, duvido que mesmo passando por tudo isso, eu nunca torci contra, nunca fiz nada de negativo, procurei fazer o meu. Porque ontem eu conversei com um menino aqui, que está nessa situação difícil, né, de não entrar em coletivo, de jogar. Ele não entrou, foi o único que não entrou no coletivo, ele foi para academia quando acabou. Eu falei, vem aqui, parabéns. Se você ficar emburrado, vai ser de você para você, ninguém vai se importar. Se você reclamar, vai ser de você para você. Se você tomar a atitude de treinar mais e ir para academia, provavelmente quando você tiver a oportunidade, você vai realmente mostrar. Então, rapaziada, principalmente a garotada que está acompanhando a live, você vai receber muito não, você vai passar por humilhação, não importa a idade, eu passei por humilhação recentemente, você vai passar, só que tem muita coisa, principalmente de goleiro, que é individual. O atacante, ele pode estar gordinho, pode estar mal fisicamente, ele consegue entrar e fazer um gol. Como a gente fala, dá uma enganada, né? O goleiro não engana. O goleiro, se não entrar, não pegar a bola, não tem o que fazer. Se ele não estiver bem, ele não vai defender, ele vai tomar o gol, ele vai sair, ele vai ficar para trás. Então, não se importe se você tomar não se importe se você for mais baixo, mais alto. Sempre busque seus sonhos, seus objetivos. E eu queria jogar no Real Madrid, no Barcelona. Hoje eu jogo no Rio Claro e sou muito grato a Deus porque eu sei o quanto é difícil estar jogando uma Série A2, estar jogando uma Série A3. A gente está realizando o sonho de muita gente. Por mais que vocês falaram, a gente está aqui na Cascuda na A3, poxa, só de quem entrou na live aqui, o tanto de gente que queria estar aí, e então a gente tem que valorizar muito onde a gente está, porque o ponto para a gente estar hoje aqui, estar numa Série A é muito pequeno, é uma diferença muito pequena. Sem querer me alongar muito, vou dar outro exemplo para a gente continuar. Teve a live com o Felipe, e fizeram uma pergunta sobre o Navas, ele falou que acha maravilhoso ver o Navas jogando naquele nível. Aí eu dei uma pensada e falei, poxa, hoje eu acho maravilhoso ver você jogando no Fortaleza, acho outro nível.
e já tive a oportunidade de treinar com ele por muito tempo, e você vê que a diferença técnica é muito pequena. Talvez se o Navas treinar hoje com a gente vai ver que a diferença técnica é muito A internet pequena. tá me fudendo aqui, então, mano. hoje, de 1-3 para uma Champions League, lógico que tem diferença, né? Não vamos ser hipócrita, mas é uma diferença, às vezes, técnica pequena, às vezes é um pouco mais de força, às vezes é um pouco mais de vontade. Então, para todos, tem muita coisa que é individual. Ninguém vai fazer você melhorar fisicamente, por exemplo. Vai ser você, tá? Aproveitar que eu dei uma alongada e deixo esse gancho aí, vou deixar vocês falar sobre o assunto, Brunão, voltar à ordem que estava. Não, Rafa, exatamente como você falou, desde dos meninos mais novos até a gente, nós goleiros somos trabalho, puro trabalho, sabe? E já passamos por situações de ficarmos aí largados em clubes, mas algo que eu sempre tive em mente era, se eu largar, é eu que vou me prejudicar, entendeu? Então, tentava sempre suprir essa ausência de treinamentos coletivos e tudo mais, trabalhando, seja do lado de fora, como ter preparador de goleiro, ou até mesmo pedindo, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, mas não ficando parado, porque eu sabia que o prejudicado em si ia ser somente eu, sabe? E sou dessa metodologia também, que sem trabalho a gente não chega a lugar nenhum, ainda mais na nossa profissão. Parabéns. Rafão? Eu acho que tem uma coisa que não tem como fugir. Eu acho que se você trabalhar e for honesto, uma hora vai chegar, não tem como. Pode ser no futebol, pode ser em outra profissão. Perfeito. Não adianta. Se você for trabalhador e honesto, que nem eu posso falar por mim, assim. A gente tem um grupo, né, do nosso time da Copa São Paulo, de 2012, se não me engano. Caraca. Eu acho que 3 ou 4 viraram profissional. O funil é muito pequeno, apesar, lógico, eu queria também estar jogando no Corinthians, no São Paulo, mas eu estou muito grato de estar no Nacional hoje jogando uma A3, porque assim, eu sei que muitos poucos chegaram aonde a gente chegou. Pode ter certeza disso. Caicão? O Júlio comentou aqui uma palavra que eu acho importante, cara, que é resiliência, né? Acredito que todos aqui passaram por algum momento difícil na carreira e todos seguem, né? Todos continuam treinando, batalhando, buscando seu lugar ao sol. Assim como você falou do exemplo do Fortaleza, né? Do exemplo do PSG, enfim, cada um com seu sonho, cada um com a sua realidade. Mas não desistimos e acredito que o caminho seja esse, cara. Não tem outro. O trabalho goleiro é repetição, não tem o que fazer. É fazer a mesma coisa. Quantos punhos já não fizemos na vida? Quantos punhos já não fizemos por dia, na semana? Enfim, é repetição e trabalhar. Eu sou adepto de tudo que vocês falaram. Trabalho, para mim, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Não me escolheram hoje, vão me escolher amanhã. Se não escolher amanhã, vão escolher depois e vamos na insistência. Inclusive, lembro da sua Copa São Paulo. Acho que vocês jogaram no Flamengo de Guarulhos, não jogaram? Foi, jogamos lá. Jogamos 2 lá e o... foi. A gente jogou contra, eu acho, então, pô. Cansamos de jogar contra, cara. Não sei se você lembra. Acho que você é 9-4, se eu não me engano. Eu sou 9-5. Eu sou 9-4, Lembro bastante. Você, vida inteira no Juventus, né? Então, lembro disso, sim. O filhão do Juventus. É legal ver. Pô, filhão... Achei até estranho quando ele saiu. Não, e o Kaique jogou 2 contra, eu acho, então, hein? Lá em Guarulhos. Eu acho que a gente jogou 2 contra. Porque o Corinthians fez a parceria com o Flamengo de Guarulhos. E a gente jogou essas 2 contra. Estamos no mesmo hotel e tudo. Viu como era pequeno? E vai afunilar mais, velho. Pior que é verdade. Se preparem. Um assunto que eu falo um pouco com a gente, que a gente falou sobre buscar, né, e ter essa resiliência para buscar as coisas. Vou falar uma coisa bem pessoal minha de uns anos para cá. Eu sempre quis muito ser jogador de futebol, gosto muito ainda, mas hoje eu já não me sinto mais tão refém desse meu sonho, né? Quando a gente sonha muito uma coisa, a gente fala, pô, só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. E você vai ficando mais velho. Se for positivo, eu pretendo jogar até onde eu aguentar, nunca me machuquei gravemente, mas eu sei que se uma hora não for positivo para mim, não é só o futebol, não. Tem muita coisa, rapaziada, principalmente os meninos que estão vendo aí, dá pra gente trabalhar com muita coisa na vida, a gente não precisa ficar focado só em uma coisa. Eu não digo para você desistir, não tô falando nada desse tipo, você tem que ir até onde você puder pelo seu sonho,
Só que enquanto isso for seu, ok. Não precisa fazer as coisas para se provar para ninguém. Hoje eu tive uma conversa com o roupeiro aqui, né? Um cara muito, muito gente boa. Mandar um abraço para ele, o Robinho. Não sei se está acompanhando aí. Ele pediu para ir embora, né? Ele é do Rio de Janeiro. E ele veio me contar meio emocionado, assim, porque ele tá longe do filho dele. Eu falei assim, Robinho, é muito legal trabalhar com futebol. É super divertido. Você vai, viaja, joga rachão. Mas isso pode ser divertido para outra pessoa, não fica escutando os outros. Para você, felicidade pode ser trabalhar, chegar em casa e ficar com seu filho. Felicidade para outra pessoa pode ser estar perto da família. Então não se importem muito com o que as pessoas pensam ou se querem que você tenha um sonho. Busca aquilo que você achar melhor para você. A sua felicidade talvez seja jogar um futebol amador. Não tem problema nenhum, você vai continuar sendo goleiro da mesma forma. Aqui na RP a gente tem um time, né? Eu jogo muito amador na linha. O Kaique conhece a Várzea aqui em São Paulo, eu já joguei também, e eu jogo muito na linha, né? Não sou lá essas coisas, mas gosto e me dá muito prazer. Eu, poxa, sou apaixonado por estar jogando na linha. Até convido vocês, se estiver aqui para São Paulo, o Rafa está aqui mais pertinho. Quando eu estou por lá, a gente faz jogos só de goleiro, e é muito legal. É uma experiência maravilhosa. Vão profissionais, vão alunos. A gente aprende muita coisa jogando na linha, né? Não é aquela qualidade toda, mas eu falo para eles, pô, você vê a união de estar jogando na linha, de poder errar, de estar crescendo, pô, é algo maravilhoso. Espero que um dia possa ter a oportunidade de ter todos vocês aqui no mesmo lugar e a gente joga um futebol aí e se divirta. Beleza? Show. Alguém quer dar um toque sobre isso? Sobre jogar na linha? Alguém gosta, não gosta? Rafa, se tiver de pé aquele convite que teve no fim do ano, agora eu tô bem, viu? Eu te chamei. Eu tava machucado. Eu chamei o Rafa também. Pô, não foi nem eu que me lesionei, mas eu tava doido, quase que eu fui com a perna só. Eu gosto muito de jogar na linha também, cara, até por ter começado no futsal, né? Tinha naquela regra antiga de jogar goleiro-linha, trabalhar com treinadores modernos que gostam de goleiro que joga com o pé, então é algo que eu me sinto à vontade, que eu gosto de fazer. Se eu faço bem ou não, são outros 500, mas eu gosto de fazer. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de jogar esses rachões aí, essas brincadeiras, eu tô sempre na linha também. Acho que é o que possa nos ajudar. Tem sempre a agregar, né? Tempo de bola, enfim, uma saída de pressão. É meio que um lúdico, né? Vocês que são da área de educação física devem saber bem o que é um lúdico, né? Então, próxima oportunidade que tiver aí, tamo junto. Eu sei que queria ir, mas o Rafa não quis ir não, ó. Não, tenho que agradecer, porque na época da pandemia, não foi, Rafa? Você me chamou, aí você falou, Rafa, pode vir aqui, se você quiser vir treinar com a gente aqui pra se manter, tudo. Aí eu falei, pô, Rafa, sou grato, só que na época eu tava sem carro, tava tipo assim, não tava, e é longe, né? Eu falei pro Rafa, dava acho que 35 km aqui de casa. Então acho que ficava um pouco inviável, é longe. Só que agora tá de pé. O dia que estiver lá, você pode dar um toque, eu vou de lateral esquerdo. Muito bom saber disso, que o Nacional tá pagando bem, a vida do cara deu uma mudada. Não, mas jogar na linha, ela traz uma série de coisas que a gente não entende. Às vezes aquela coisa do goleiro pegar e quebrar rápido, ver o quanto que você fica abafado no contra-ataque, o goleiro quebra, já arrebenta tudo. E para quem acompanha a RP mais a fundo assim, pô, todos os amistosos que a gente teve foi contra time amador, que joga o campeonato mesmo. Inclusive o primeiro tinha um monte de profissionais e a gente ganhou os 2 jogos que teve até agora e não tomou nenhum gol, pô. A união, o goleiro, é uma opinião minha, o goleiro é muito inteligente e cada vez está melhor fisicamente. Então a gente bolou umas táticas lá, aquela linha de 4, jogar bem fechadinho, sair pro contra-ataque, e quando você pega os caras, pô, vou jogar contra time de goleiro. Os caras acham que vai conseguir jogar, mas não consegue, toma os contra-ataques. Individualmente eu achei uma experiência maravilhosa. Tem caras que são monstruosos na linha, né? O Matheus Almeida, que estava aí na live, não sei se vocês conhecem, estava no Sub-23 do Corinthians agora, jogou o Brasileiro de Aspirante. Nossa, ele é absurdo na linha, canhoto. Se alguém conhecer aí, pode falar. Mas enfim, o Tom, que o Rafa conhece, no primeiro jogo jogou de centroavante. Mais ou menos, mas mais grandão, né, da vida. Enfim, é uma experiência maravilhosa, e quanto mais a gente puder ter esse tipo de coisa, só vai agregar, né? Também não é só de seriedade que se funcionam as coisas. E para fechar um assunto que você falou da pandemia, ano passado, por mais que tudo estava fechada, a gente tentou juntar os goleiros para estar treinando. Foi, poxa, uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, por mais que o momento seja difícil.
O Kaique foi depois, quando eu já estava no Boa, né? O Kaique treinou junto com o Douglas, que está no São José hoje. Mas antes eu consegui treinar com a Vivi, que está na Inter, na seleção. O Tomazella, o Murilo Prats. Tomazella e o Murilo praticamente decidiram 1-2 e depois estavam treinando junto. E, pô, só pessoa maravilhosa. A gente treinava 6 horas da manhã, a galera ia, treinava, muito respeito. A gente fazia muito competição, porque eu sou um cara que gosta bastante de competir. Todo mundo em alto nível, enfim, só tenho agradecer, e foi daí que eu parti nessa ideia de a gente estar cada vez se juntando mais, porque mostra que todo mundo tem praticamente, não a mesma ideia, porque eu acho legal cada um ter uma ideia diferente, mas a mesma cabeça no sentido de foco de treinamento, de inteligência e principalmente de parceria. Falar de novo, quem não é parceiro, quem não ajuda, fica para trás, porque ainda mais hoje em dia com a internet, né, tem aqueles caras que enganavam antes, enganar hoje é bem difícil, né? Não sei o que vocês acham. Difícil um cara que engana, né? Difícil. Vou aproveitar fazer uma pergunta aqui, já vou liberar vocês, que teve na outra live e foi bem curioso, porque aqui na RP tem muito youtuber e o pessoal fala muito de luva. E teve uma pergunta que mandaram e foi bem interessante, como que vocês preparam a luva para o jogo? Eu vou deixar vocês responder, depois eu toco nesse assunto. Pode começar, Rafa. Cara, eu não tenho muita superstição em questão de luva. Eu gosto de lavar ela. Eu gosto de sempre lavar ela e eu gosto de ir com ela seca. Eu gosto de ir com ela bem seca para o aquecimento, que aí eu dou só uma molhadinha e ela não fica encharcada. Você treina com ela antes de jogar? Treino um dia antes. Não com ela, mas eu treino com a mesma luva. Eu tento treinar com a mesma marca da mesma luva. Um abraço. Mas com a luva não. Com a luva não. Um abraço, Fabiano. Então você não treina, você só lava e vai com ela pro jogo. Lava e vou com ela pro jogo. Lava uma vez só. Uma vez só. Parece bobeira, mas depois vocês vão entender do que eu tô falando. Caicão, você? Bom, eu gosto também de lavar. Geralmente tá em hotel, tá em concentração, né? Gosto de dar uma lavada nela e deixar enrolada na toalha, cara. Geralmente tem aquelas toalhas de hotel, né? Eu pego umas 2 de rosto e dou. Eu lavo depois do jogo, gosto de dar uma lavada, deixar ela secada. E antes do jogo eu lavo de novo, só para deixar ela meio. Eu não gosto dela seca, eu gosto dela meia úmida, quase seca. Para ir pingando também, dando só uma umedecida nela durante. Luva encharcada eu não sou muito fã. E você treina com ela antes do jogo? Depende. Depende de onde eu vou treinar, se é que me entende. Claro. Não. Geralmente a de jogo é a que você investe um pouco mais, né? Ou que você tem. Você considera um pouco mais, você gosta um pouco mais daquela luta. Né? Às vezes as condições não são tão boas, né? Para um dia antes do treino, então. O estádio do Linense aí é bom, pô. Dá pra você usar antes do jogo. Não, aqui é bom pra caramba, cara. Não tem do que Dá reclamar. pra treinar a semana inteira aí com a luva. Dá. No estádio do Linense dá. Tem o CT aqui. O CT não é ruim, mas. Não é bom igual o estádio. Mas no estádio dá. Brunão? Ô, Rafa, no seu estádio não dá, não, Brunão. Já tô falando, no seu estádio não dá, não. Aqui não dá. Aqui é um minhoqueiro danado aqui, velho. Mas então, eu particularmente, se a luva for zero, de costume faço aquelas 3 lavagens e gosto de treinar um dia antes com ela, para ver se ela realmente está bacana já para uso, sabe? E no dia do jogo, por exemplo, fiz o treino, eu apronto antes do jogo, lavo ela e não vou com ela totalmente seca pro jogo, não, sabe? Meio úmida, mais ou menos como o Kaique falou ali, para justamente na hora do jogo ficar evitando de molhar ela, sabe? Não gosto de luva muito encharcada também. Interessantíssimo, rapaziada. Eu fiz essa pergunta para vocês porque, como eu falei, tem muito youtuber. Não tô nada contra, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de ver o vídeo deles, aprendo muito. Mas eles falam muito sobre luva, né? E o Diegão começa a falar, pô, eles falam, mas a gente tem que ouvir o que os profissionais fazem também. Muito legal, praticamente vocês fazem quase a mesma coisa. Na outra live, o Davidson e o Felipe, eles pegam a luva, tiram do saquinho e jogam. Meu Deus. Sério? Então, tipo, cada um tem... Aí eu até brinquei, pô, se um youtuber ouvir isso, ele vai ter um treco, pô. Já. Porque, enfim. Mas é bom é uma pergunta que tem bastante, vai por mim. Até tá crescendo o número de pessoas acompanhando. Como eu falei pro Serginho, tem coisas que pra gente é coisa boba, mas todo mundo quer aprender, porque é natural do nosso dia a dia, pô. Então isso pra gente é o dia a dia, a gente acha que é normal, mas não é. É uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade. Eu, mais novo, morri de curiosidade de saber como os caras faziam. Eu não respondi, eu costumo lavar também umas 3 vezes e eu uso umas 2 vezes.
um dia para aquecer e não apronto também eu dou uma usada ali para ter certeza, dizer assim. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho como fazer isso, eu costumo aquecer com outra. Eu já não aqueço com a mesma luva que eu vou jogar, até porque os campos a gente sabe como que é. Aqui em Rio Claro não é igual de Lins. Se fosse em Lins, eu aquecia com a mesma. Mas aqui não dá, então eu faço essa troca. O único jogo aqui que eu não fiz essa troca foi contra o Red Bull Bragantino, porque lá tá maravilhoso, então nem precisa. Até por sujeira, né? No aquecimento a gente costuma cair mais. Espero eu que nos próximos jogos eu não precise cair muito. O tratamento com a luva nova é um pouco diferente, né? Pelo menos comigo. Aí eu sou um pouco parecido com você. Eu gosto de dar umas 2, 3 lavadas, entende? Pra tirar aquele pozinho. Eu já tentei já. Um goleiro uma vez falou que ia direto. Falei, vou tentar. Não custa nada tentar. Não tem como, Eu não cara. consigo. Não sei. Eu não consigo. Pra mim eu acho que vai muito da marca da luva, Gosto né? de lavar ali, Também. quente mesmo, deixar a palma amarela, né? Eu ia falar disso. A poker não dá. A poker geralmente não dá, se o cara quiser fazer. Mas a Tristar dá, a que o Davidson joga. Os dois são patrocinados pela Tristar. Então, acho que ele tá muito tempo com a luva, acho que eles pegam e já tem uma noção e vão. Mas eu não gosto também, não. Acho que dá uma lavada, dá uma diferenciada na luva. Inclusive, o Davidson falou que se ele perde o jogo, ele não usa mais a luva. Ele troca a luva. Ele troca a luva. Queria ter esse poder. O pessoal que trabalha com ele deve gostar bastante desse aspecto dele aí. Aí pega uma barca e perde 10 seguidas, pronto. Vai fazer Quem fica feliz é a molecada da base, né? Exatamente. O molecada da base deve ficar bem feliz. Mas, enfim, é aspectos, é coisas que a gente aprende. Talvez para a gente seja algo simples, a gente vê que não é tanto, cada um tem um jeito. Mas a gente vai aprendendo. Você falou da toalha, eu gosto de... Eu deixo a luva em cima de saquinho, né? Até porque eu não tenho toalha aqui em casa, eu pego um saquinho naquela parte branca, para não ressecar, né? A gente sabe que quando resseca fica mais difícil. Põe um saquinho ali e deixo. Lá no meu apartamento em Guarulhos, que é pequenininho, fica complicado. Tem luva para tudo que é lado. O pessoal tá falando aqui que meu sonho é ser treinado pela Tristar. As luvas do Cazaquistão, as luvas que a gente fora, ela vem com muita resina. Tem que ser lavada umas 3 vezes. Aqui na RP, a RP tem um patrocínio com a Sport, os alunos têm desconto, né? Que é uma grande marca. Hoje eu sou patrocinado por outra marca, fechei com um rapaz que eu conheci aqui, uma luva muito boa, que chama Infinity. Não sei se vocês hoje são patrocinados, se quiserem falar com isso, está aberto também. Estão patrocinados algum de vocês? Não. Não? Rafa? Eu não também. Pra quem quiser aí. É difícil, né? Então, exatamente, eu vou falar aqui, ó, para quem quiser, 3 ótimos goleiros que... Patrocínio em si, Rafa, eu não tenho, mas toda vez que eu vou fazer uma compra um pouquinho mais pesada, dou uma chavecada, igual na Raptor e na 08, já mandaram algumas pra mim já, sabe? Pô, legal. Uma resenhada pra poder pelo menos livrar a minha. Não, isso é bom, mas vai aparecer. Ainda mais quando eu falo de idade, gente, eu odiava na idade de vocês quando alguém falava assim, pô, goleiro mais velho, não sei o quê, papai. Eu falava, mano, hoje eu já pego, não preciso. Quando você mantém uma sequência, vai ficando mais velho, você vai tendo mais contato, vai aparecendo mais coisas. Não é nem de mérito de defesa. Uma das perguntas que mandaram, eu vou filtrando as coisas, o cara mandou assim, qual o melhor goleiro dos 3, né? Mandou a pergunta, colocou, que eu abri. E eu vou responder essa pergunta. Se vocês quiserem responder também, eu vou ser sincero na minha resposta. Já vi os 3 jogando, e vou me incluir nessa também. Qualquer um dos 3 jogaria uma Série A, jogaria fora. Eu já falei aqui na live, a diferença de uma Série A por uma Série A3 com uma Bzinha é mínima. Mínima. Às vezes é questão de oportunidade, né? Às vezes você tem uma oportunidade de jogar num Corinthians, você vai bem, você fica, dificilmente você vai sair daquele eixo. Hoje, nossa realidade de eixo é essa. E você precisa ir muito bem para subir de patamar. Hoje, quando o cara vai te contratar, vamos supor que um treinador da 3 vai para uma Série A1. Ainda rola um preconceito. Pô, o cara joga 3, você vai trazer ele para 1. Então, meio que vira um nicho. Você precisa ir bem no campeonato, subir de divisão para estar evoluindo. Mas o que o cara de A1 pega, o cara de A3 pega, é a mesma coisa. Né? Tem os seus méritos, imagina, não tô falando que é exatamente igual. O cara tem o mérito de estar lá. Mas a diferença de goleiro, para que todos entendam, na minha opinião, é muito pequena. Então pode ser que tenha um treinador que vai levar o Rafa para a seleção. Né? O Helder tá falando que a gente vai ter um papo hoje, né?
primeira anamnese com ele hoje para estar conversando e a gente falou disso. Pode ser que goste do Rafa e leve o Rafa para a seleção. Então a diferença de goleiro é pouca, não sei qual que é a opinião de vocês, fiquem à vontade para estar se expondo. Quem quiser tocar nesse assunto aí, fica à vontade. Nem falei o nome agora. Se alguém quiser, se não quiser, tranquilo, eu prossigo. Eu começo. Então, mas a gente tem em questão de oportunidade também, mas a gente também tem que entender que a gente também não é dar sorte, mas a gente tem que pegar um time que ajude também, né? Sim, pegar um time que faça uma campanha boa. É muito difícil a gente jogar num time que o time caia de divisão e a gente pegue uma barca boa. Apesar que alguns goleiros conseguem isso, é a única posição que consegue isso. Mas a gente sabe que é difícil. Se o time não chegar nas fases finais de uma 2, de uma 3, a chance de você ter problemas aí no segundo semestre é grande. A gente sabe disso. O Helder está falando aqui que o Renan, goleiro do Avaí, teve duas infelicidades no Corinthians e nunca mais jogou lá. É bem nesse aspecto. É bem por aí. E não vamos falar que ele não estava preparado, eu não conheci, não posso afirmar nada. Às vezes é uma infelicidade, ser goleiro é muito difícil, né? Sim. Alguém mais quer tocar nesse assunto? Bom, concordo com você. Vou falar um pouquinho assim. O que eu posso falar mais assim, é você que foi quem acompanhei mais jogar, assim, até por conta de sequência, por idade, enfim. E por algo que eu gosto bastante, vou tocar de novo nesse assunto, que é a saída de bola. É algo que hoje eu acho. Eu fico, caraca, olha a saída desse cara. É algo que você gosta de fazer também, gosta de trabalhar, né? Então, não comparando, não dizendo quem é melhor, quem é menos pior. Uhum. Mas é algo que eu acredito que é plausível. É algo que eu admiro, é algo que eu gosto de ver. Uhum. Os outros dois, acho que se a gente fizer uma live daqui a uns 30, 40 dias, a gente vai poder falar mais um do outro, né? Uhum. Vamos nos enfrentar, né? Mas é isso. Com relação ao Renan, tive o prazer de trabalhar com ele. Realmente... clube grande, a gente sabe que é uma realidade um pouco distinta, ainda mais com torcida. Você tem a sua primeira chance ali, a segunda, depois os caras já não têm mais tanta paciência, depois de ter trabalhado uma vida inteira para chegar até ali, mas é complicado, né? Então, acho que é isso. Fico muito feliz que você falou de estar acompanhando assim, né? Eu realmente gosto bastante de jogar com os pés, nos últimos anos foi o que me manteve empregado. Mas hoje eu estou num clube que eles não gostam. O meu treinador, o Alberto, que eu já trabalhei com ele no Bragantino, ele não gosta. Ele não é que ele não disse para mim jogar, eu continuo jogando, eu só não corro risco. Se eu estou com uma bola meio apertada, eu faço a longo, até que é um esquema de jogo, né? A gente tem que ser inserido, não adianta falar assim. Vou dar um exemplo, o Rafa ele falou de dificuldades, né? Joguei na Portuguesa em 2019, ele jogou contra mim, vinha 10 bolas por jogo, 20 bolas por jogo, e eu tinha que construir o jogo inteiro. Eu conseguia construir, para minha opinião pessoal, fui muito bem, mas sempre era 1-0, 2-1, e você é criticado, o pessoal nunca tá nem aí se você tá indo super bem, se a média sua de defesa tá alta. O pessoal ele quer que você ganhe o jogo e acaba... Quem ganha mais espaço é o que chega nas finais, e é a luta que a gente tem. Vou usar de exemplo, tá? Jamais queria me exaltar em qualquer conversa, até porque eu já contei para vocês que minha vida é mais de luta do que de glória. Eu joguei uma Série A3 em 2016 pelo Atibaia. A gente liderou a Série A3 toda e não classificamos. Quer dizer, depois tinha a fase final, né? A gente não conseguiu subir. Acabou a Série A3, o Atibaia ia jogar a Copa Paulista, eu fui pro Nacional, pô. O Nacional me ofereceu, acho que nem R$1.000 e eu não podia almoçar lá. Também não tenho problema nenhum de falar. E eu decidi continuar treinando, assim, não assinei nada. E uma semana depois me apareceu o Bragantino, Série B, né? Então eu saí de uma A3 para uma Série B. Mas antes disso passei por luta de novo, não foi tipo papum, foi coisa de 2, 3 semanas depois que acabou a A3. Então, para todo mundo, sempre acredita no que você está fazendo. Hoje você pode estar na A3, mas como a gente falou, é muito parelho. Você pode fazer uma A3 boa, chegar nas finais ali, e de repente aparecer numa Série B, ter uma sequência. E um outro exemplo, em 2014 eu joguei a Bzinha no União Mogi. E um mês depois, em novembro, eu estava jogando e trabalhando numa academia à noite para conseguir pagar minhas contas. E em janeiro eu estava no Red Bull. Então, hoje em dia acompanham tudo. Tudo que a gente está fazendo o pessoal acompanha. Se você erra, o pessoal acompanha. Se você acerta, o pessoal acompanha.
Se você não está trabalhando, se você faz alguma coisa errada, o pessoal vai saber, porque tem grupo de treinador de goleiro, tem grupo de treinador. Então valoriza tudo que você faz, valoriza o dia a dia, tá bom? Rapaziada, já deu 1h35 de live. Queria agradecer a todos vocês, principalmente sabendo que está para a volta de campeonato, né? A gente está treinando bastante. O pessoal tem família, Rafa, eu sei que está com a filha dele pequena aí. Desculpa ter alongado um pouco, o papo estava muito prazeroso. Vou deixar vocês aí, se quiser tocar mais algum assunto, fica à vontade. Se não, muito obrigado. Vou deixar cada um de vocês falar, depois eu encerro aqui. Brunão, fica à vontade aí para falar. E mais uma vez, obrigado. Rafa, só agradecer. Obrigado pelo convite. Na hora que você mandou mensagem para mim, não hesitei em participar, porque apesar de a gente nunca ter tido esse contato, sei da sua índole, do seu caráter, muita gente fala muito bem de você, sabe? E é o mais importante, o lado humano. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, tá bom? Satisfação estar com o Rafa também, com o Kaique, beleza? E desejar boa sorte para todos nós. Se Deus quiser que o futebol possa voltar o quanto antes, para a gente voltar a fazer o que a gente ama. E quando a gente se enfrentar, que dê o Penapolense. Sem brigas, hein? Sem brigas. Rafão, a palavra é sua. Só agradecer aí pelo papo. Eu acho que foi um papo importante pra gente, né? Ainda mais com 3 caras que eu já conhecia, que eu já tive contato pessoalmente, ou via redes sociais, ou jogando contra. E boa sorte pra gente aí na volta, né, do campeonato, que a gente espere que volta a segunda, ou se a 3 voltar a quinta, e que todos nós possamos fazer um excelente campeonato, que todo mundo vá bem aí. Valeu. Rocha? Bom, Rafa, só nesse último ponto, né, é algo que eu falei 2 vezes, mas assim, eu tenho comigo o pensamento dessa modernidade, mas assim, o principal aspecto do goleiro é defender, né? Primeiro a gente tem que pegar bem, depois fazer outra coisa, né? Ano passado vivi uma situação parecida com a sua, trabalhei com o Fael, que gostava de sair jogando, mas ele falava, eu não quero Diniz aqui. Então foi parelho, foi semelhante. Construímos a saída de jogo, mas apertou, simplifica, entendeu? Sua função aqui é defender, e acho que é isso que eu acredito também. É bom ter um algo a mais, mas a gente não pode fugir da nossa essência, né? Que é defender ali a baliza, né? Mas desde já agradecer o convite, acho que foi uma baita ideia sua, reunir a gente da mesma divisão aí, que estamos passando pelo mesmo momento, pelos mesmos sentimentos, né? Até de um pouco de angústia, né? De gratidão por estar fazendo o que gosta, né? Por estar empregado, mas de angústia de querer jogar, de querer estar naquele ambiente de jogo, né? De expor um pouco mais das nossas ideias, o que achamos com toda essa situação, com todo momento. E feliz também por ouvir um pouco mais das suas ideias aí, de ver que pensamos parecidos, vivemos todos do mesmo momento. Tivemos pouco contato físico, a maioria é sempre profissional, objetivo, né? Então, desde já agradecer a todos e em principal a você. Galera que tá acompanhando aí, eu marquei o Instagram deles na foto aí, no flyer de apresentação da live. Segue eles. Se tiver alguma dúvida, você já viu como são seres humanos fantásticos antes de atletas, perguntem. Hoje o atleta está inserido na sociedade, né? A gente não é nada mais do que ninguém. Sempre um prazer estar ajudando a todos. E já agradecer aos 3, fantástico. Partindo desse ponto que a gente tem que se unir mais, estou fazendo grupos, cada vez mais debates, e chamei os 3 foram de primeira, já toparam, né? Então eu sou muito grato. Hoje, independente se eu estou usando o canal da RP, não sou líder de nada, a gente está se unindo num geral, né? Cada vez mais conversando sobre as coisas, passando informações, então eu sou muito grato a tudo. Se algum dia alguém precisar de alguma coisa também, fica à vontade. O importante para mim é os goleiros estarem se unindo, os atletas estarem se unindo, e quando alguém tiver dificuldade, a gente só não virar as costas para o outro, né? Um tá ajudando e vocês se mostraram 3 pessoas fantásticas. Se tiverem em São Paulo, a RP está de portas abertas para vocês também. O Diegão está aí na live, o Alexandre, sempre vai ter um prazerzaço estar treinando com vocês e tá ajudando. E sempre que precisar, pode contar comigo. Sou um pouquinho só mais velho que vocês, mas, aprendi muito, muito, muito hoje. Espero estar
tá sempre aprendendo. Valeu e boa noite a todos que acompanharam. Fiquem com Deus. Não esquece, se quiser alguma dúvida, é só mandar mensagem para eles aí. Boa noite, rapaziada. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Deus rapaziada. abençoe. Amém. Valeu, Valeu. Tamo junto.